Você aconteceu ou não? Ok, tá aqui. Tá. Pessoal, obrigado então por terem participado dessa nossa jornada. O Instagram tá ok? Esse é o quinto que eu tô vendo. É? Esse é o quinto. Boa. Quantos foram? 5 mesmo? Foram 4 aqui e um lá na Holanda. É? Aonde? Ah, na Holanda, tá. Então, a gente fez uma jornada no segundo semestre agora, desde outubro, a gente falou o mês inteiro de outubro sobre locações. Aí o pessoal começou a falar, e incorporação, regularização, loteamento. Aí eu falei, então vamos fazer novembro, mas agora a pilha está acabando, né? Sim. Então nós fizemos 5 encontros também sobre a área de regularização, porque o loteamento precisa ter uma regularização, né? Então a gente hoje encerra a nossa jornada. A Raquel Dombroski queria fazer originalmente o evento, só que aí os Estados Unidos viram, picou ela lá, não sei se ela vai voltar para o Brasil ou não. Sei que ela foi para ficar 2 semanas, já tá acho que quase um mês. Acho que o Trump se elegeu, ela já tinha algum esquema lá. Já tinha uma coisa pronta lá e ela acabou ficando. Mas a gente tem a grata felicidade de ter o Felipe aqui com a gente hoje. O Felipe, e a gente vai falar para vocês um pouco sobre loteamentos. A ideia é o quê? É passar para os corretores como que você, se você se deparar lá com uma área muito grande ou com alguém que te procura e fala assim, pô, eu tenho uma área para vender, entender como é que funciona isso, para poder, sei lá, minimamente saber quem que é um loteador, o que o loteador precisa e como que você faz esse negócio. Como o Felipe tem muita experiência também em incorporação, a gente vai usar ele também para incorporação, não só também para o loteamento, né? Então, o Felipe Vilhena, ele é sócio fundador da Bactria, né? Achei muito legal a história da empresa, se você quiser contar, porque eu não decorei ela. Ele é engenheiro civil, formado pela Mackenzie, não é igual eu, filho da PUC aqui, tá? O cara se formou na Mackenzie, é outra pegada. Similar, Tem pós-MBA pela Escola Politécnica de São Paulo, 23 anos atuando como engenheiro. Eu tenho 25 na área jurídica, só que eu roubo, porque foram 2 como office boy e 5 como estagiário. Entendeu? Então, assim, o meu de advogado são 16. Mas era no escritório jurídico. Era no escritório jurídico, sempre foi na área, né? Pronto. Mas no começo eu só pegava certidões para os corretores. Não fazia contratos e tal, né? E trabalhou em vários lugares, Cirela, Gafisa, Camargo Correia, e tem a empresa desde 2018, né, Felipe? É isso. Eu vou falar para vocês, e para ficar também para a internet, né? Eu sou o Douglas Vilar, sou sócio fundador do escritório. A gente vai mudar o nome do escritório agora para o ano que vem, lá, por causa da questão do marketing, né? O pessoal do marketing falou que é mais legal ser uma pessoa física do que ter um CNPJ, um nome para os fins de marketing. No dia a dia não muda nada, eu não faço nada, eu só faço videozinho pro TikTok. Tá? O escritório continua igual, né? Não romper a sociedade, tá tudo, normal. Olá, tudo bem? Por favor. Aí, boa noite. Então eu trabalho já na área jurídica desde 99, como office boy. Tenho pós na Escola Paulista de Direito, que é do Scavone Júnior, que é pós-doutor pela Mackenzie. Então é teu colega de faculdade. Tenho compliance de corrupção, advocacia 4.0. Aí eu coloquei agora, porque o pessoal falou assim, tá, mas e na prática, o que você já fez, né? Pessoal, olha, na prática eu já fiz uma análise dos 15 mil contratos, na época que eu advogava para a seguradora. Eu faço assim, eu não era o dono do escritório, era o peão que lia, então por isso que a gente tem alguma experiência. E mais de 3 mil audiências trabalhistas nesses últimos 20 anos. Peguei uma parte ali com preposto, audiência civil, e na trabalhista também. Tá? E hoje, nosso grupo lá de direito imobiliário, sem o grupo a gente não estaria aqui, tem mais de 600 corretores, deve ter uns 20 advogados, nós são 630 pessoas. E é uma alegria fazer esse tipo de evento para vocês, porque a cada evento que a gente faz, a gente estuda um pouquinho mais, a gente aprende um pouquinho mais, a gente troca também um pouco mais. Eu sem mais delongas, porque o tema é bem extenso, a gente já vai dar início. Então, Felipe, bora lá. Manda ver. Bom, pessoal, boa noite. Então, o Douglas já me apresentou aí rapidamente, mas só para colocar alguns pontinhos, eu sou engenheiro civil, né, que nem ele comentou, comecei minha carreira em incorporadora, na parte técnica,
Trabalhei em obra, trabalhei em parte de projetos, custos, orçamentos, etc. Rapidamente eu percebi que meu negócio era muito mais comercial e fui para a área de novos negócios. Isso lá em São Paulo, né? Me formei em São Paulo, sou paulista. E aí trabalhei na Gafisa, a Camargo Corrêa, CCDI, que fez alguns prédios aqui em Curitiba. Gafisa acho que fez também, né? Mas são todas empresas paulistanas. E depois eu fui para a Cyrela, aí eu era da parte de terrenos, novos negócios em São Paulo. E num dado momento me convidaram para migrar não só de estado e cidade, como também de negócio dentro de nicho dentro da empresa. Então, num dado momento, eu já tinha 5 anos de empresa, falaram, cara, precisamos de alguém para dar uma reforçada em novos negócios, na parte de urbanismo no Sul. Então, a gente está hoje com terrenos em São Paulo bem tranquilo, a gente precisa de uma pessoa lá para reforçar, você tem já um pé no Sul, que eu já era casado com uma curitibana, então você gosta de lá, tá sempre por lá, veja o que você acha. Para mim foi perfeito. Eu queria vir para cá, já estava meio cansado de São Paulo, vim para cá em 2015, fiquei em Curitiba, tinha um escritório da Cyrela aqui, né, que fez uma série de empreendimentos, só que esse escritório era para a parte de verticais, né, e eu estava na parte de horizontais, então eu tinha duplo reporte, Porto Alegre, que era a matriz da Cyrela na época, e São Paulo. E aí a gente começou a ver negócios nos 3 estados de urbanismo. A gente via loteamento e via condomínio de lotes. E aí a gente vai abordar aqui e ver um pouquinho o porquê, né, qual que é a diferença básica desses 2 produtos. São produtos similares, mas tem uma diferença grande de aprovação e até comercial, né, na parte de vendas. Eu vou entrar um pouquinho no mérito mais técnico aqui, falar um pouquinho de diferença de loteamento, desmembramento, que eu acho legal, falar um pouco de urbanismo para vocês. E no final eu vou dar uma voltada e falar sobre novos negócios de urbanismo. Que aí é como funciona o business de novos negócios, né? Como é que as loteadoras procuram áreas, quais são as áreas que são passíveis de serem analisadas, o que é bom, o que não é bom, como funciona um negócio imobiliário, enfim, vou dar uma passada nisso, porque hoje com a Bactra eu tenho experiência dos 2 lados. Eu já fui do lado da incorporadora como executivo e hoje a Bactra ela basicamente estrutura negócios de urbanismo também, tá? Então, vamos lá. Qual a importância do loteamento? Basicamente, as cidades elas foram formadas de vários loteamentos, né? Então, as cidades foram criadas ali no centro, que foram se ordenando de forma aleatória lá atrás e foram crescendo, formando comunidades e bairros. E com o tempo que isso daí foi tomando forma e volume, foi se organizando esses loteamentos e conectando, formando uma malha só que é a cidade. Tá? O loteamento, de fato, que era um loteamento, nós vamos ver aqui uma cronologia, ele formou há 100 anos a organização de fato disso, documental, organizada de fato, e virou um produto imobiliário a partir de então. Então, a partir do momento que você tem uma lei que embasa isso, organiza a parte de lei e daí para frente você tem um produto que você pode vender e de fato comercializar, né? Então, ordenamento, qual a importância principal do loteamento? Ordenamento territorial. Loteamento planejado promove crescimento urbano. Então a cidade ela cresce e se organiza através dos loteamentos. Vários loteamentos formam a cidade. Infraestrutura adequada. Garante acesso a serviços essenciais como água, energia e saneamento. Tem uma série de assentamentos que são feitos longe da cidade, depois viram bairros, depois podem virar parte da cidade, que são feitos de qualquer forma, sem rua, sem iluminação pública, sem esgoto, sem água. Um loteamento ele nasce já com ruas públicas, com código de obra que organiza a largura de rua mínima, tem que ter esgoto. Hoje em dia o negócio é muito sofisticado. O esgoto tem que ir para uma ética, uma estação de tratamento de esgoto. A água ela tem que ser dimensionada para uma população que vai morar nesse loteamento. Então, a infraestrutura, o loteamento é uma ferramenta para que haja infraestrutura adequada dentro de uma cidade. Como o cachimba, né? Só que não. Cachimba talvez tenha sido isso, né? O cachimba era o quê? Era uma invasão. Invasão e depois virou, foi urbanizado. Né? Mas ainda é irregular, né? Não tem um mínimo lá. Sim.
Qualidade de vida, espaço bem distribuído para moradia, organizado e desenvolvimento econômico. Fomenta investimento e valorização imobiliária. Desde que haja o loteamento seja de fato regular, ele vai ter documentação e você consegue transitar, vai ter a valorização imobiliária, enfim. Essas são aspectos básicos de um loteamento. Evolução histórica do parcelamento de solo. Até 37, basicamente, não tinha lei. Então, o pessoal era meio que usucapião, aquela família estava naquela região. Ali, os italianos de Santa Felicidade cercaram ali os lotes e cada um vivia ali, de uma certa forma, ordenadamente ou não. Mas a partir de 37 foi a primeira norma de loteamento urbano. 79, sim, essa lei aqui é uma das principais, é a principal lei, né? Né? Tá vigente. Essa daqui é o que todo mundo fala. Vocês vão ouvir falar muito sobre a 67, famosa 6766. Tem a 4591, que é de incorporação, e a 6766, que é de loteamento. Então, essa lei aqui que tem as regras básicas de loteamento. É claro que ela é nacional, e aí cada município tem as suas regras próprias de zoneamento e ordenamento de solo específicos. Vai mas fazendo o plano a lei diretor, mãe... Né? Faz o plano diretor das cidades. Inclusive aqui em Curitiba, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente está tendo as audiências públicas para no ano que vem sair o novo plano diretor da cidade. A revisão. O plano diretor é para onde a gente vai crescer agora. Vamos crescer para Campo Largo, para Araucária, para qual lugar que a cidade vai crescer. Né? O plano diretor ele vai dimensionando a cidade, então ele tem aquele... às vezes ele pega uma parte que ele está entendendo que a cidade está crescendo e aquela parte é rural, ele faz com que essa região tenha um crescimento, então ele torna aquela parte urbana, então é a expansão urbana da cidade. Então, no plano diretor ele faz isso e ele regra o zoneamento. Então, ele fala, o ZR também, né? Aqui eu acho que eu posso adensar mais. Eu passei uma via de ônibus dupla aqui, abri uma rede de ônibus, então eu posso adensar mais. Então, ele vai regrar as questões aqui de aproveitamento, gabarito, adensamento, mas é incorporação. Nós vamos falar de loteamento. Mas, havendo a revisão do plano diretor e o plano diretor definindo que expande o perímetro urbano da cidade, então deixa de ser rural e vai para urbano, sai de INCRA e vai para IPTU, a partir daquele momento, essas áreas, por mais que sejam glebas rurais, elas passam a ter zoneamento. A partir do momento que ela tem zoneamento, você consegue aprovar um loteamento, você consegue fazer um parcelamento de solo e aprovar um loteamento. Nós vamos ver isso aqui mais em detalhes, tá? Nos próximos slides. Mas a lei mãe é a 6766. Em 99, flexibiliza os requisitos urbanísticos para habitação de interesse social. Então, dentro da lei de parcelamento de solo, eles criam especificidades para lotes de interesses sociais. Então, as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesses Sociais. Então, eles abrem algumas regras, algumas exceções para você conseguir fazer lotes menores. Fora do zoneamento, o zoneamento fala lá que o mínimo são lotes de 360 metros, mas por uma questão dessa ferramenta das zonas especiais de interesse social, você consegue inserir ali lotes menores desde que esteja de acordo com o que a prefeitura pretende para aquela região. Antes não tinha isso, tá? Então você tinha lote de 360 metros, era isso e acabou, não tinha conversa. Não tinha conversa. A partir daqui existe essa flexibilização de você ter lotes menores, apesar do zoneamento não permitir. Em 2009, que foi, se eu não me engano, foi em 2009, teve a conceito de regularização fundiária. Então você tinha uma série de... A cachimba talvez não tenha terminado, mas... Cachimba, né? Cachimba, né? Tá. Você tem ocupações urbanas que já funcionam como bairros, já tem ruas, já tem divisões ali de casas, né, de lotes, só que estão irregulares. Aquilo lá, se você olha no mapa da prefeitura, na planta da prefeitura, você vai ver um lotão gigantesco, mas no final do dia tem já pessoas diferentes morando. A regularização disso foi feita através dessa lei que é nacional, né? Essa lei, se eu não me engano, que organizou isso. Curitiba tem bem pouca área para regularizar. Olhei esse dia no mapa lá. Agora tá... Curitiba não tem favela, né? Muito pouco, né? Mas é muito pouco, né? Muito pouca favela. Mas, por exemplo, é legal a gente falar de loteamento pensando em, por exemplo, São José dos Pinhais. Você vai ali atrás da PUC, onde era a PUC São José, é tudo área rural. Você olha de um lado da rua, é área urbana, tem lá todos os lotezinhos, do outro lado é só mato. Sim. Cara,
Ali uma hora... É muito claro ali, né? É, muito claro. Uma hora os caras vão falar, vou meter o louco aqui, então vamos urbanizar tudo. Cara, vai virar um... Se você pegar o Google e você olhar onde tem as ruas com os lotezinhos e as casinhas, e do outro lado você tem as chácaras, é onde acaba o urbano, né? Isso. Então, e é ali que ele vai expandir. A partir do momento que expandiu, começa a ter zoneamento. Então você pode fazer o desmembramento com lotes mínimos, aí vai regrar 240 metros, 360, 400. Se tem uma APA, que nem a gente tem do Rio Verde, do Passaúna, tem restrição de adensamento, eles entendem que tem que ter pouca gente naquela região, então eles restringem até 100 lotes por hectare, né? Então tem várias regras que eles determinam para que, de acordo, olhando nos próximos anos, qual é o viés daquela região, ele estabelece essas regras. Com isso, aquela chácara, ela passa a ser olhada de uma outra forma. Eu quero uma propriedade para o cara ter a casinha dele ali, ter uma piscina e uma quadra, aquilo lá você já olha e fala, bom, isso aqui já é plano, poucas árvores, um bom acesso. Se eu fizer um loteamento aqui, se eu aprovar um loteamento, esses 100 mil metros podem gerar, 300 lotes de 250 metros, por exemplo. E aí vai começar uma negociação com esse proprietário e alguns estudos com arquitetos, né? O arquiteto sempre é o cara que vai pegar e vai tentar cruzar, tirar diretriz na prefeitura, enfim, para ver se dá para isso daí virar um loteamento de fato. A chácara ela tem que estar ligada na parte urbana ou ela pode estar... Vamos lá. Para você aprovar um loteamento ou um condomínio de lotes, você tem que estar dentro do perímetro urbano. Se ele estiver fora, você não consegue. Aí vai ser um condomínio rural, via INCRA, com módulo mínimo de 20 mil metros. Não, ela é rural, mas vai tornar urbano. Exato. A gente acha que daqui a 50 anos você vai aumentando. Vai chegar em Ponta Grossa, vai chegar Mas no São litoral. José dos Pinhais é um ótimo exemplo, porque tem uma fábrica, acho que nova da Electrolux que está para sair, que é a parte de São José dos Pinhais, limítrofe com Fazenda Rio Grande, que é para baixo ali do contorno, né? Ali vai ter uma parte toda que eu não lembro se já foi ou vai virar na revisão do plano diretor de São José dos Pinhais, porque isso é municipal, né? Uma definição municipal. Vai ter todo um pedaço ali que vai virar urbano. Esse pedaço que vira urbano, ele muda de patamar de valor, porque ele passa a ser analisado como áreas candidatas a loteamento. E ela pode ser rural, virar urbano e voltar a ser rural novamente? Sim. Eu tenho um problema em Tamandaré. Tem uma área que eu via pagando IPTU e está voltando para rural. Sim. Então, calma, são duas coisas diferentes. Eu paguei 2, 3 anos de IPTU. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você, de acordo com o uso da sua área, você pode ter uma área que é uma chácara, por exemplo, essa região de São José dos Pinhais. Então, um pedaço da cidade virou urbano. Só que você, você tem 20 vaquinhas lá que dão leite, você tem um uso rural. Você pode ir na prefeitura e falar, olha, ela é urbana, só que hoje eu tenho um uso rural para minha área. Não, e você continua pagando INCRA, só que ela tem um zoneamento... Não, eu era rural, converteu para urbana, mudou assim para IPTU. Aí você começou a pagar IPTU. A prefeitura que informou agora que está sendo mudado para rural. Mas ela deixou de ser... saiu do... Cara, isso pode acontecer. Aí ela voltou... É um mapa, na verdade em São José tem um problema, a gente tem lote lá. É Tamandaré, 80 mil. É Tamandaré? Putz, grila, hein? Em São José acho que teve esse problema também. O mapa, ele pega ali 1000 metros. Sobreposição? Deu uma sobreposição. E aí então ficava naquela discussão. E agora eles estavam refazendo o cadastro. Eu achei que era isso. E aí eles viram, não, aqui de fato é zona rural. Mas sabe que eu achei que ia ficar muito rico com esse negócio? Eu comprei uma chácara aqui depois de Campo Largo. Sim. Como é que é o nome ali? Campo Magro? Não, na minha chácara lá. Depois de Campo Largo. Balsa Nova. Comprei a chácara lá, 54 mil metros quadrados. Tava a 3 quilômetros da área urbana. Sim. Na área urbana, lote de 350 metros, 100 mil reais. Paguei 300 na minha chácara, 54 mil metros. Falei, cara, a hora que chegar lá eu vou ficar rico. Né? Desde que chegue, né? Desde que chegue. Só que acontece que eu fiquei 3 anos e não moveu nem um metro de asfalto. Daí peguei e me disse. É especulativo, né? Mas o seu exemplo é interessante, porque a sua área ela ganhou um valor enorme e ela deixou de ganhar de novo agora. Ela voltou para... Fazer um condomínio com
assim, agora para fazer só um produto De chácara, quadrados, é. São É. 8 chácaras de 20 metros quadrados. Cota 80 mil, É. mas você vai fazer 4. Claro. Você vai dividir em 4. Vai dar pra gente. Basicamente. Você vai fazer um desmembramento pelo INCRA lá. Então eu tô esperando, eu tô brigando ainda, Isso. tô brigando para ver. Mas 80 mil, ó, se ela tava no urbano, era numa área muito isolada? Não, ela é bem na margem da rodovia que vai para o Rio Branco. Entendi. Bah, que pena, hein? O que eu vou te falar? Mas isso é interessante, olha só, isso é interessante porque existe a máxima de que você, com o terreno, você nunca perde dinheiro. Tá lá. E aí, imagina você vende essa área para alguém e essa pessoa compra como urbana. Bom, essa área eu posso ter um loteamento, depois fizer um loteamento, se tiver um bom zoneamento, de repente eu posso fazer os prédios de Minha Casa Minha Vida aqui num pedaço dado. Porque você podia fazer um loteamento e prever lotes maiores, que são glebinhas. E nessas glebas você já prevê, depois do loteamento pronto, fazer, sei lá, colocar uns prédios de Minha Casa Minha Vida, fazer um negócio com algum empreiteiro, construtor da região. Então, se você vende essa área nesse momento, e o cara que comprou falou, já vislumbrando isso, porque tinha zoneamento, era urbano, passa um ano, se ele demora muito e acontece algo do tipo, e ele não mapeou isso, e a área volta para rural, ele perdeu dinheiro. Assim como áreas de incorporação, não é o tema de hoje, mas rapidamente, se você depende de determinadas regiões, piora o zoneamento. Piorou o zoneamento, vale menos. É uma área de 3 milhões para 500 mil. Isso. Eu tenho, Vale menos. Eu tenho um cliente que ele pegou, deu entrada no alvará, mudou o zoneamento em São José dos Pinhais, mudou o zoneamento, voltou para rural e aí ele perdeu o prazo de regularizar, porque se você tá com o alvará aprovado, sim, o direito adquirido. Aí você tem o direito adquirido. É. E aí ele perdeu o direito adquirido porque ele não edificou na época. É isso aí. Aí ele O direito perdeu. adquirido, quem comprou o urbano, não. Se você executar a obra, sim. Se você pegar lá naquele... Você tem um prazo para, né? Isso, você tem 6 meses da mudança da lei para... Veja, o direito adquirido, quando muda o zoneamento, é amplamente pacificado. Na própria lei te dá o prazo. Você vai mudar a lei, você já sabe que ela vai ficar mais restritiva, você detectou, você está ligado, está Você já conectado. faz o alvará. Mas a justiça não vai dar ganho de causa. O cara Não, Então, porque a lei vai te dizer o prazo, cara. A lei vai te Vai falar, te dar ó, um prazo. você tem 30 dias para aprovar o projeto. mas é um projeto aprovado. Aí você tem que executar a obra. você tem um prazo para executar a obra. Exatamente. Porque o alvará ele vai valer 2 anos, né? Se não executado, ele caduca o teu... Aí tinha um negócio lá que se você fizesse a fundação, tinha uma galera que fazia a fundação e ganhava mais um prazo, enfim. Eu acho que vale para isso também, tá? É bem raro Vale. isso, voltar. É raro, Retroagir. Mas Esse meu foi em 2006, se eu não me engano. mudança de zoneamento é clássico. Aí você vai lá, protocola, não tem discussão. Você nunca acrescenta. É difícil. Às vezes sim. Às vezes Em sim. leilão, Na cara. cidade industrial, não era leilão, comprou da companhia Curitiba lá, Tá. SA. E na área dele era zoneamento, aquele zoneamento de preservação total, não podia fazer nada. Sim. Zoc lá, né? Era lá na Cidade Industrial, mas era tudo água. Ele estava numa rua, só que na guia amarela, quando ele comprou, dizia que a validade da guia amarela era zona de serviços, todos os outros eram tudo Aham. zona de serviços, validade de tantos dias até dia tal. Isso. Ah, falava isso. Fala. Bem específico. Fala. Bem específico. Dia Quando tal. altera a lei, ela fala. Daí eu falei para ele, olha, Corra. porra, aprove um projeto do teu arquiteto lá, isso faça um barracãozinho lá, senão você vai perder esse terreno. E foi o que ele fez. Só ele que está construindo, só naquilo. Só ele que pode construir. Só ele É que único, tá né? comprando. É isso Legal. aí. É o direito Cidade adquirido. industrial bem pertinho daquele loteamento de Vitória Regia que tem lá. Sim, sim. Aquelas ruas lá, tem uma área que é toda de preservação, assim, sabe? Legal. Então, é Tem um isso. atrás, assim, sabe? Então, podia e retroagiu. O zoneamento piorou. Ele entendeu que naquela área ele tinha que retroagir. Só mudaram o zoneamento para vender. Veja, foi específico da Curitiba SA. Entendi. Ah, eles pegaram aquela faixa desses terrenos. Entendi. Só para Bom. aquele tempo. Beleza. Então, essa aqui é a cronologia da evolução da lei aqui no Brasil. A 6766, entrando um pouquinho nela, ela é nacional, então ela é mais genérica, né? Mas ela entra nacionalmente, ela tem uma abrangência nacional. E a especificidade das regras de aprovação de loteamento é por município, tá?
Definições claras, ela conceitua o loteamento, desmembramento, a gente vai falar a diferença dos dois, e demais modalidades de parcelamento. Requisitos urbanísticos, ela define os requisitos urbanísticos, define parâmetros mínimos para lotes e infraestrutura urbana. De novo, a lei de zoneamento ela vai muito mais a fundo, ela é bem genérica nessa parte, e aí ela até remete à lei de zoneamento do município, para você ver coeficiente de aproveitamento, altura de gabarito máximo, se há ou não, e normalmente permeabilidade, né? A área de permeabilidade, que é a área que você tem que deixar ali com solo natural. Tem que cuidar das árvores também. A árvore já é uma aprovação ambiental, já vai um pouco para fora, já é uma outra aprovação, mas ela não entra nisso, ela regra a parte de terra ali do que se aproveita mesmo. Aí aproveita a parte ambiental, se pode cortar, se não pode, aí já entra no Código Florestal, que já é uma outra aprovação. Essa daqui é na prefeitura, a aprovação do loteamento ele tem lá no urbanismo da prefeitura e vai ter que passar para a Secretaria do Meio Ambiente ou pelo IAT, que aí já é um outro universo e é bem complicado. Vamos falar um pouquinho disso também. E a proteção ambiental também é bem genérico, incorpora preocupações com preservações e recursos naturais e áreas de risco. De forma bem superficial, em 2012 entrou o Código Florestal, que é nacional também, e foi um pouco mais a fundo, ele que regrou lá as APPs, áreas de proteção permanente de 30 metros, aqueles recursos de 15, 30 metros, as APPs de declive a partir de 60 graus, já entra em APP também, tudo Código Florestal. E a parte ambiental, ela tem um quê subjetivo enorme, tá? Porque ele entra para os órgãos e ele o que ele pede? Por exemplo, você pode cortar, você pegar uma gleba grande lá de, sei lá, 30 hectares, 300 mil metros, ele vai falar que se o estágio da mata for avançado, você corta 30%. Essa é a lei. A lei vai falar que se for estágio avançado, 30%, estágio médio, 50%. Você pode cortar 50%. Quem determina se é médio ou avançado? Aí é de uma subjetividade ímpar, tá? Não é engenheiro florestal? É um engenheiro florestal, Vai mas ser aí fiscal, na verdade. um acha que pega certos conceitos para embasar que é avançado, o outro tem entendimento que é médio, e aí é uma loucura. Aprovar Faz isso. Vai ser o... É uma empresa credenciada. Não, é uma empresa que você vai contratar, são engenheiros florestais. Esse cara Mas ele hoje vai a palavra pegar do técnicas, Estado, né? vai embasar a tese dele, de ser avançado ou médio, e vai submeter a análise do IAT ou da Secretaria do Meio Ambiente. Depende do município. Tem município que tem autonomia para a Secretaria municipalmente definir, tem município que tem que ir para o IAT, que é estadual. Aí o técnico vai olhar e vai ver se ele... Bom, Se ele primeiro que acha que demora é o pra B, né? caramba, né? Demora pra chuchu, é um processo super demorado. Entra em exigência, né? E aí você cumpre a exigência e consegue. Olha, demora a análise, aí vai, volta, aí... Cara, a aprovação do loteamento é uma aprovação muito morosa, tá? Mas, de novo, estamos sendo mais genérico aqui, falando o que a 67 e 66 aborda. Quanto tempo, mais ou menos? Isso aí pode ser de... Subjetivo. O que os loteadores Pessoal, colocam, tá? fiquem até o Uma aprovação final, que a gente vai boa falar de do loteamento é uma Alfa, aprovação de 2 anos e meio a 3. Mas tem loteamento que está sendo Já aprovado falou há 15 Alfa, anos. Você pega aqui os da paisagem que estão no eixo norte da cidade, perto do Tanguá ali. Você pega aquele Terrara que lançou... Eu acho que o Terrara ficou em aprovação uns 8, 9 anos. Eu vou falar do Alphaville. Alphaville Pessoal, agora. Vou contar a história do Alphaville para vocês no detalhe. Boa. Questão de rio, 30 metros, parece que caiu para 15, mas Curitiba não aceita. Depende. Depende da largura do canal. O canal, ele tem até um tanto de largura do canal. Ele tem 15 metros, depois vai para 30, depois vai para 50. A marginal Tietê, o rio Tietê, ele deveria ter 100 metros para cada lado de APP, pela lei. Só que boa parte já está construída. Córregos em geral. Córregos em geral, pela largura que em geral eles têm, dá 30 metros. Se ele começa a ser um pouco mais largo, vai para 50. No meio do rio. 30 a partir da ponta do rio. Bom, o córrego vai ter 1 metro, 2 metros, 3 só dele. Eu não lembro qual que é exatamente, acho que é até 10 metros.
ele dá 30 metros para Mas frente. não parece que caiu a lei para 15? Então, aí tem uma discussão bruta de áreas antropizadas, que são áreas que tiveram interferência do homem. E aí, porque vamos lá, pega a Marginal Tietê. Então você tem a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Você tem, né, vocês conhecem São Paulo, Marginal Pinheiros, você tem lá o rio com uma largura gigantesca, que o lado deveria dar 100 para cada lado. Tem 1 bilhão de prédios construídos. Então tá, direito adquirido. Os prédios já estavam lá antes da lei. E um terreno agora, você tem 40 prédios para um lado, 50 para o outro, sobrou um terreno. Você não pode construir? Então é essa a discussão, você constrói. Aí você usa a gente chama de audiência, né, do urbanismo. Então tem muito lote que você vai edificar, você pega o vizinho, né, não é incorporação, não é loteamento, não é incorporação. O vizinho faz lá um prédio de 10 andares, e você vai lá, guia amarelo, dá para você fazer 2. Aí você procura lá, pô, o cara teve um advogado, engenheiro que aprovou, né, no conselho aquele negócio. Você falou, o meu vizinho fez, eu também quero. E aí você também consegue daí a aprovação nesse caso. Mas eles estão tentando agora dar uma normatizada nisso, né? Porque determinados lugares, esses 15 metros, 30 metros são descabidos, né? São descabidos. E mata áreas, né? Uma série de áreas... Quanto? 30 metros arrebenta. Arrebenta uma série de áreas, porque as que sobraram, que são pequenas, né? Mas tinha que ter um plano de unificação, porque a gente, às vezes o pessoal me procura de fora de outros estados, e você, dá uma olhada para mim aqui, se dá pra gente recorrer, tá? Eu falo, cara, eu vou ter que cobrar X, porque eu tenho que entrar no plano diretor da cidade, eu tenho que ver o teu zonamento como é que é. Aqui eu sei, né, já a gente faz direto. Aqui, São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária, fazendo... Mas em outros estados, assim, cara, a gente parte do zero aí, né? Sim. É como se você tivesse que ter um advogado só daquela cidade, daquela especificidade, né? É, mas seria importante. Mas essa discussão está em voga hoje. Joinville já estava passando por cima e aprovando com 15, porque eles chegaram a aprovar e depois caiu. Isso ainda está numa discussão ferrenha, tá? É muito por município e muito de querer o empreendedor ali correr o risco de pegar e peitar e tentar, sob pena de lá na frente ter algum problema. 30 metros você não vai ter dor de cabeça. Os 15 é algo que agora está super em discussão. Mas com tanto alagamento, tanta cidade, é difícil alguém querer comprar casa perto. Então, aí depois dos últimos acontecimentos, perde força esse é um argumento desse. Comprar mais longe, é verdade. Vamos lá. Modalidade de parcelamento de solo. Isso é legal. Quando que a gente tem um loteamento e quando que a gente tem um desmembramento? Basicamente, tem uma regra bem básica. Se você tem que abrir uma rua nova, é um loteamento. Se você tem um terrenão com uma testada grande, você divide, vamos supor, você tem 100 de testada, você divide 50 para cá e 50 para cá, você pode entrar num desmembramento simples. Então, o desmembramento é um processo muito mais simples e você consegue fazer isso com muito mais rapidez, tá? O loteamento ele tem uma série de ritos e é uma aprovação por si só demorada e possivelmente vai passar por vários órgãos e é aquilo que eu falei, que isso aí demora 2, 3 anos. Aprovar um loteamento em São Paulo dizem que o último levou 20 anos, que foi a Telefônica lá, que era a área da Telesp Telefônica, que virou o Jardim das Perdizes da Tecnisa. E o desmembramento, em tese, se você não precisa abrir rua, você desmembra. Então, eu acho que dá para fazer, se eu não me engano, até por cartório. Importante isso, tá? Em capitais e grandes cidades, as prefeituras limitam os desmembramentos simples a 20 mil metros. Se tem uma área de 30 mil metros em Curitiba e você quer, e ela tem uma testada grande, você quer dividir em 2 áreas de 15, você vai ter que passar pelo processo de loteamento mesmo se abrir rua, tá? São Paulo é a mesma coisa. São Paulo acho que são 20, desculpa, aqui tá 20 mil São Paulo, acho que aqui é 22.500. Então, aí a hora que você vai para um loteamento, você tem as licenças prévias, licenças de instalação, licenças de operação. Essas licenças quem dão são os órgãos de meio ambiente. Então você vai ter que entrar num órgão de meio ambiente, passar pelo rito do órgão de meio ambiente, voltar para a prefeitura e é o processo de fato de loteamento, tá? Apesar de fazer a grande que tem o problema dos loteamentos que fizeram, então fizeram umas áreas parcial que tinham uma cota de 130 metros quadrados. Isso aonde? Em Fazenda Rio Grande. Sim. E mudaram um pouquinho o ordenamento com o lote mínimo de
Cara, a fazenda tem uma... Distância. Então, o pessoal não tinha rio, não tinha nada, então estou com uma complicação com todos os lotes vendidos que... Então, a fazenda, ela fez um negócio, o lote mínimo na fazenda é de 360, né? Ou 420. 120. Mas eles fazem em 3, né? De fazenda. Não, calma. É, Não, o 360, lote mesmo por parcelamento de solo mínimo, se eu não me engano, são 360. Aí eles aprovam de 120, 280, 400, 500. Eles fazem lotões de 400, eles fazem um condomínio de 400 e pouco e subdividem em 4 frações, subcondomínios. Isso. Isso é um jeito de vender lotes menores burlando o zoneamento. Mas eles travaram agora, que mudou um pouquinho lá, que travou tudo. Quem vendeu, está tudo travado, não consegue mexer. Ah, é? É, então, porque, veja bem, Virou um poupal aquela cidade também. é uma... Porque não tem, é onde quando a gente o for pessoal falar- mais simples vai morar. Não tem Minha Casa Minha Vida em Curitiba, Quando a gente não for falar a existe. parte jurídica, eu vou entrar no mérito, porque é bem importante isso aí. Eu A responsabilidade do corretor, eu inclusive. várias cotas, eu comprei, conhecido meu, certo? E estou travado. Travou agora, né? Então, Travou agora. porque já deu muito... Travou agora que estamos... Esse ano que travou, Isso é da fazenda. Que eu saiba até 30 de dezembro, quem tem vende de 120, que é a fração, né? E depois? Depois 150 a partir do ano que vem. Bom, mas tudo bem. Então é sutil. É que o pessoal entendeu que 120 era demais e colocou uma regra de 150. O terreno de 360, de 3 cai para 2. Não é sutil, é 50%. That's the point. É isso. Deram uma matada aí, né? E uma série deles foram aprovados no 360 porque era o mínimo, né? Isso. Tá aí. Tá aí. Cara, aí não é sutil, você tem razão. Colocar dois sobrados internos, 2 casas Não, aí quebra a conta toda. Você tem razão. Você tem razão. É, então, isso é que tava demais, né? Você pegar, os caras faziam... Veja, em algum momento a prefeitura entendeu que o lote mínimo devia ser isso, Tem né? que adensar no Eu começo. também acho. Eu também acho. Como você falou, pobre... Vira uma utopia, pessoa né? humilde, vai morar onde? Como é que esse cara vai comprar 360 metros? Ele não vai ter bolso para isso, né? No Batel? Não vai. Não, e ele não, mesmo na fazenda, ele não vai ter bolso para comprar 360 metros, concorda? Tem que pegar a fração. É isso. Hoje, Curitiba, o sobrado, né, pega 480 metros de terreno, faz 4 sobrado. Só assim que a pessoa consegue comprar. Vai comprar um terreno de 600 pau, e daí? É isso aí. 600 pau, ele comprou sobrado. É isso aí. É, mas aqui em Curitiba, aqui aquele do Lançol, perto da shopping cidade ali, são lotes de 130 metros, nem maior, tem 130 metros. Caríssimo, 4 pau Tá metro. 2.500 metros quadrados. É, 3 pau E vendeu metro. tudo, vendeu tudo. Mas isso é classe média. E vendeu tudo em 30 Isso é classe média alta até. É igual São Paulo, que agora a Minha Casa Minha Vida tá vendendo para filhos da classe média. Nós temos déficit. É que tem 2 tipos de Minha Casa Minha Vida lá. metro quadrado ali, mais caro que o... Você viu no jornal isso? Quando agora? Não, eu assino um Estadão aí. Puta, isso aí tá... É que tem 2 tipos de Minha Casa Minha Vida lá. Isso é uma história à parte, aí se der tempo a gente fala disso. Eu até passei a curiosidade porque aqui você colocou, né, bem essa diferenciação para o pessoal poder ver, Cara, né, vamos lá. o loteamento ali com as ruazinhas. 2 exemplos, tá? Isso aqui é um loteamento, isso aqui era uma gleba só. Cara, deixa eu só ver, porque eu mandei uma outra apresentação. Ah, não, tá nesse daí, certo. né? É isso aí, tá bom. Isso aqui é um loteamento, isso aqui em algum momento foi uma super chácara, né? Veja o que virou essa chacrona, que devia ter uma casa aqui, uma plantação de, sei lá, de Milho. de milho, de cana, sei lá do que. Abriu-se essas ruas, fez esses lotes aqui dentro das leis de zoneamento. Então, em algum lugar, regra que o tamanho mínimo desse lote aqui é 360, ou 400, ou 250. Às vezes cada região muda e cada região de cada cidade muda. Testada mínima é mais uma, tem cidade que no mínimo 10, tem cidade que é 8, tem cidade que é 12. Quando você for construir aqui, ele te obriga a deixar uma parte que você não pode concretar, que é a área de permeabilidade, 30%, 20%. Aqui é 25%. Às vezes muda por bairro também, leite carroçável, que é a largura da rua, ele dá uma hierarquia de ruas principais, secundárias, tem um percentual, a aprovação de loteamento, você aproveita no máximo 65%. Por lei, 35% são áreas públicas.
Essas áreas públicas são área verde, então você vai ter que deixar um percentual de verde. Isso está na 6766, tá? Você vai ter que doar uma parte de institucional, que vai ser uma área que você vai dar para a prefeitura. saúde. A prefeitura vai dar o destino, escola, pode ser uma praça, ela pode entender que é praça, bombeiro, posto de saúde e por aí vai. E as ruas são públicas também. Então, a hora que você faz um loteamento, essas ruas todas vão para a responsabilidade da rua, a iluminação pública, o esgoto. Então, isso aqui conta como um percentual, junto com a área verde e a área de institucional. Então, no mínimo, uma aprovação de loteamento, 35% é público. Vai embora. Aí você vai ver se tem restrições ambientais. Se tiver leito de rio, aí entra nos 30 metros. Se tiver nascente, dá um raio de 50. Se você tiver declividade, se você tiver araucária aqui em Curitiba, você não corta nem que o mundo caia. As araucárias ainda tem aquela questão do raio da copa, ainda um pouco mais. Então, assim, se você tiver restrições ambientais, mais a questão da lei de 35%, em Curitiba, se você pegar uma área próxima aqui e aproveitar 40%, 35%, aproveitamento de área bruta, área de venda de lotes é Fantástico. uma realidade boa, tá? Agora, se iludir que você vai pegar uma área, fazer um loteamento e aproveitar 70%, 80%, não existe isso. De cara é até 65%, quase utópico, tá? Se tudo der certo. Não tiver água, se for tudo plano, não tiver árvore. E, enfim. Então, aqui a gente vai um pouquinho mais a fundo nisso, depois vocês podem ler, tá? Mas é a mesma coisa. O desmembramento é isso aqui, ó. Tem um lote inicial. Isso aqui é o resumo da ópera, tá? Você tem um lotão. Se você, abaixo de 20 mil metros, lembrando, em uma série de cidades, tá? Mas você tem um lote aqui de 5 mil metros, você pode ter 3 aqui de 2.000, 2.000 e 1.000 metros, desde que haja rua existente. Não abriu rua, é um desmembramento. Se você abrir essa rua e fizer essa configuração com esse mesmo lote, você vai ter que passar por um processo de loteamento, tá? Para fazer 4 lotes aí no caso. Isso aqui é interessante, tá? Em algum momento, esse loteamento, com essa divisão de lotes, com essas ruas abertas, com essa praça, com essa área verde mínima, foi essa glebona. Alguém foi lá, em algum momento enxergou, é o que eu já falei anteriormente, tá? Que ficou repetitivo. Tinha uma casa, tinha uma plantação aqui, tinha uma criação de peixe, sei lá o quê, e aí transformou-se nesse loteamento. Vou além, provavelmente essa área era até maior, tá? E aí ele aproveitou esse pedaço Só aqui. esse recorte, né? Esse recorte é a parte aproveitável, né? Princípios urbanísticos fundamentais. Função social da propriedade, né? Você tem que poder comprar e vender o lote. Sustentabilidade ambiental, ter esgoto, estação de tratamento de esgoto. Ordenação de uso de solo. Eu não sei se vocês sabem, mas Brasília, uma boa parte de Brasília, não tem matrícula. Esqueci o nome do bairro. Tem um pedaço de Brasília que é tudo contrato de gaveta. Então, isso dá uma insegurança jurídica gigantesca, uma bagunça de divisão de divisas. Aí você né? só vende a posse, né? Você não tem a propriedade. Você vende a posse, mas, pô, a minha área, o cara pode, sei lá, vai construir, cara, esse muro não é aqui, é lá. meu. Quem que diz que, né? Inclusive longe, o nosso litoral todo é assim. Ah, é? Também. Aonde? Grande parte. É tudo gaveta? 70%. Matinhos, Jesus né? Não sabia que aqui era assim também. Agora, Matinhos teve uma reurb que eles estão organizando, né, o Coreto? Precisa, né? Guaratuba está nesse processo. Tá no reurb também? Graças à lei 2009 que a gente mostrou ali, Exato. que era de ajuste de infraestrutura urbana. Infraestrutura adequada, já falamos, água, esgoto, iluminação pública, águas pluviais e mobilidade urbana, que é a rede pública, né, de transporte. Isso aqui é interessante, eu peguei esse exemplo em Chapecó, você tá vendo a mancha urbana aqui de Chapecó, tá? O que acontece? Em algum momento, acho que cerca de 20 anos atrás, eles fizeram esse bairro Vederte aqui. Hoje você já vê esse loteamento aqui, que já, né? ele ainda está bem no comecinho, ele está rarefeito aqui, tá? Esse também está rarefeito, aqui está começando uma nova implantação, só que há 20 anos isso aqui era completamente isolado. Então, a prefeitura, por algum motivo, aprovou isso aqui lá atrás, que era esse loteamentão, só que isso aqui é um loteamento popular, escola para as crianças, tinha que pegar um ônibus aqui, andar não sei quantos quilômetros para ir para a escola mais próxima. No local. Isso aqui era tudo fossa, que é um negócio terrível. Tem muito lugar no Brasil que ainda é fossa. O Grande Sul, boa parte. Fossa? Tem, ainda tem.
Tem fossa em Santa Felicidade? Caraca. Colombo com fossa, não tem nem É mesmo? Aqui no seminário tem um monte de casa que né? Colombo e Campina Grande é. Não duvido, mas em Curitiba, várias. Tô aprendendo bastante coisa aqui hoje. Enfim. E aqui o marketing é muito bom. Isso. Muito o quê? Marketing aqui é bom. Aqui da cidade. Não tem fossa Santa Felicidade, não. Tem. Não tem. Vocês podem se entender, depois vocês me falam que eu tô curioso agora. É porque o Miola é construtor em Santa Felicidade, então ele faz. Não tem, não. No Chatuvinha menos ainda. No Buxutuvi, viu? No atual do Túlio ali, 1767, não tem. Lá não é Santa Felicidade. Condomínio da É Praia. sério mesmo, tá tudo lá, já tá A maior parte Deve ter um pouco remanescente, né? Já deve estar regularizando É que isso. eles estão fazendo as vias principais. Eu sei que eu tenho terreno lá no Butiatuvim, tem vários conhecidos. E Ali tem os nos reações. últimos 8 anos. Parte do meu irmão tem fossa. Aquele da Rossi lá com a Tá tem, né? Que é o no cantinho, perto do contorno ali. Que é super legal aquele condomínio. Qual o nome daquele condomínio? Colombo ali. É o Green Village. Mas de tudo já tem, tá? Sim, não, com certeza. Já tem, né? Deve ser os mais antigos, de certo, né? Bom, então isso aqui é uma dor de cabeça gigantesca para a cidade, tá? Agora ela está se integrando. E você vê que isso aqui, a cidade está crescendo, não sei quem conhece Chapecó, mas Chapecó é uma potência, né? Você pegar Chapecó aqui, vindo pro Paraná, ou indo para Florianópolis, que é a capital, ou indo para Porto Alegre, você tem quilômetros de um monte de cidade pequena. E isso aqui, toda a parte da JBS lá, toda a parte de criação de frango, de carnes, né? É fortíssimo, né? Pecuária aqui. E a cidade virou uma centralidade. Hoje você vai lá, tem prédio de 30 andares, 40, tem empresas muito sólidas lá em Chapecó. Tem carro importado até não poder mais, tem muito dinheiro na cidade. É um polo de consumo regional. Só que é uma cidade que cresce, que é uma loucura, eles tentam organizar isso. E esses crescimentos periféricos, né? Tem que ser cuidado porque você tem que botar uma rede de ônibus, tem que botar a escola lá. Isso é um custo para o município gigantesco. Já esse EFAP ele vai conurbando, né? Ele vai se juntando aqui com a cidade, ele vira uma coisa só, beleza. Mas quando ele foi feito, aprovado lá atrás, isso aqui foi uma desgraça. Porto Alegre tem um monte disso aqui, os caras sofrem pra caramba pra ajustar, pra dar a condição básica pra população. Só voltando lá, desmembramento e loteamento. Um terreno, pegar uma área de 2.400 metros, subdivisão 120 R2, 20 unidades. Tem uma largura boa. Condomínio isso, né? Condomínio. Aí é outra Faz coisa. uma rua no meio, não é Então, loteamento. vamos lá, eu vou falar aqui sobre condomínio de lotes. Você vai abrir uma rua, só que, veja, o município tem uma lei de condomínio de lotes, uma 4591 específica de lote. Não era toda a cidade que tinha essa lei. Curitiba já tem isso faz tempo. Nem toda a cidade tinha. Você pegar um terrenaço, uma gleba, e você fazer um condomínio que você não constrói. Porque no final do dia, o condomínio, a 4591, a lei de condomínio, ele estabelece que é um condomínio edilício. Então, tinha que ter a construção. Tem que ter a casa. Tinha que ter o prédio, tinha que ter a casa. A lei 4591, ela regra que tem que ter a construção. Para você ter um condomínio. Para ser um condomínio, para ser uma fração e não passar por um loteamento. Aí entendeu-se que o condomínio, essa figura do condomínio de lotes era uma figura importante, ela era mais prática, mais objetiva, e as cidades foram regularizando isso e formando leis municipais. Algumas limitam, por exemplo, Londrina, você tem quadras limite, tem condomínios de até 30 mil metros. Então você não pode, passou de 30 mil metros, tem que ir para o loteamento. Até 10 mil só agora, né? Agora também. 20 mil, se eu não me engano. 20 mil, né? Tipo, a gente tava como de 23 lá, eu falei, cara, você tem que cortar um pedaço. Que virou uma bagunça, fora, né? O cara fazia um loteamento de 500 mil metros. Joinville, nós vamos ver aqui um exemplo interessante aqui de condomínio de lotes gigantesco. É desmembramento, não é loteamento. Não entendi? Se você não abrir rua, é um desmembramento simples, você usa atestada. Se você abrir rua, ou é um condomínio de lote ou um loteamento. Só para acesso a eles, vai ter portal individual. Se for uma rua pública, é loteamento. Se você fizer se você murar e colocar um portal e você aprovar como condomínio, essa rua é uma rua particular. Desmembramento. Aí você está aprovando um condomínio. É uma terceira coisa. A minha mãe mora em Limeira. Eu morei lá muitos anos. Lá tem muito loteamento. São Paulo é outra coisa. Mas lá eles têm loteamentos fechados. Exatamente.
A lei... Rua pública. Então, São Paulo, a Graproab não admitia a figura do condomínio de lotes. Então, eram as 6766, que por definição nunca poderiam ser fechadas, porque as ruas são públicas, só que aí tinha um monstro, que era os decretos de fechamento, que era contra a lei, só que era um negócio que era conflituoso. O Temer, em 2011, fez uma lei que arrumou isso. Então, hoje você tem a permissão de fechamento para a 6766, regularizada por lei, é como se fosse um aditivo da 6766. E aí São Paulo entrou nessa, mas São Paulo não tem condomínio de lote, não existe essa figura. Já que no Sul, nos 3 estados, tem demais. Tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Bom, loteamento, infraestrutura básica exigida, abastecimento de água, óbvio. Esgoto sanitário não tinha lá atrás, isso aqui passou a ter um monte de loteamento aprovado 20 anos atrás que não precisava ter, que são as fossas, né? Ficava a 200 quilômetros. Hoje não só tem isso, como eles calculam população futura, e aí se tem esgotamento, mas não tem suficiente para dar subsídio para aquela população, você tem que fazer extensão. Você refaz toda a tubulação com um diâmetro maior para atender aquela população futura. Isso aqui é importante, tá? Para quando a gente for falar um pouco de negócios, para quem, por exemplo, a chácara que virou, vamos voltar naquele exemplo lá de trás, São José dos Pinhais, aquela chácara que era uma chácara virou uma área candidata a loteamento. Tem zonamento? Tem zonamento. O proprietário tem uma cabeça boa para fazer negócio, porque para fazer negócio em loteamento tem que ter umas certas regras comerciais básicas. Onde está a água? Onde está o esgoto disso daí? Puta, tá 3 quilômetros. Quanto custa para trazer para cá? Talvez o custo de trazer água e esgoto desmonte o negócio. O custo é tão alto que não vale a pena. Eu gosto de... Aí a área está verde. Eu gosto de falar, Felipe, porque assim, é lógico que você como corretor, você não vai executar tudo isso que a gente está falando aqui. Só que muitas vezes você acaba sendo seduzido por pessoas de má índole, né? Eu recebi outro dia uma corretora, ela falou assim, doutor, olha, tem uma área aqui que vai ser vendida por R$1 bilhão. A gente olhou no Google Earth, cara, tava no meio do nada, eu falei assim, isso aqui não vale nada. Não, mas vale, eu vi aqui e tal. Aí a gente olhou, assim, dava mais ou menos tipo 800 quilômetros a primeira estrada de terra. Eu falei assim, não tem valor nenhum, então não vamos nem perder o tempo, vamos pro próximo negócio. Né? Então, assim, a ideia é, se vocês conseguirem extrair daqui pelo menos um norte mínimo e ver que, cara, o cara tá tentando me vender um elefante aqui, vou cair fora. Não, e outra coisa, às vezes você está negociando, você não tem muita experiência, cai num negócio com uma loteadora, com um loteador, ele entra com alguns argumentos, você consegue ter um discernimento básico se está operando, se tem fundamento aquilo. Pô, já ouvi falar nisso, faz sentido o que esse cara está colocando. Eu falo que conhecimento vende, né? Quando você tem conhecimento do negócio, você consegue ali vender. É isso. Só que é muito importante para a viabilidade do empreendimento de loteamento ou condomínio de lotes, tá? Energia elétrica, mesma coisa, né? Com certeza. E via de circulação, sistema viário. Às vezes a prefeitura te dá uma contrapartida aqui. Vamos falar em loteamento grande. A hora que você vai aprovar um loteamento, certamente a prefeitura vai fazer as contrapartidas mitigatórias. Então, para aprovar esse loteamento, você vai ter que duplicar a via lá, você vai ter que fazer uma rotatória aqui, você vai ter que trocar o sistema semafórico aqui dessa região. Então, isso aqui pode ser também, lá na frente, contrato de loteamento é um contrato com uma série de resolutivas, que são cláusulas que tem que se implementar para o negócio existir lá na frente. Às vezes negócios caem nesse momento. Lá na frente a prefeitura botou uma contrapartida que desmonta o negócio, você volta ao proprietário, prometeu lá 50% de permuta para ele e fala, cara, com essa extensão de rede, com essa duplicação dessa via, eu não consigo te pagar 50%, eu consigo pagar 40%. Aí o proprietário não entende, ninguém orienta, cai o negócio 2 anos depois. E às vezes o corretor nem viu a comissão porque estava no risco lá na frente. Né? É isso. Exemplo básico aqui. Requisito técnico. Desculpe. Requisito técnico de lotes, o que a gente falou um pouquinho mais para trás. O zonamento, ele entra nessas questões mínimas, né? Quando você vai aprovar um loteamento, você vai para o zoneamento, o que o zoneamento vai te pedir? No mínimo uma frente de 5 metros. Isso aqui é um exemplo, tá? Declividade máxima de 35 metros. 15 metros de faixa não edificável por algum motivo, né?
cursos d'água, tal, ele colocou 15 aqui nesse exemplo, 125 de área mínima do terreno. Então são parâmetros que a lei de zoneamento Cada te cidade impõe, te dá. cada bairro, cada cidade, cada parte da cidade te impõe isso. A minha mãe mora em Limeira, ela tinha um loteamento de 160 metros, mas eles fizeram em 1992. Agora, em 2004, a prefeitura é 200 metros. Menor de 200 metros não pode ter loteamento. Não vai ser. Muito bem, muito bem. Definição de economia de lotes. Está meio longa aqui. Eu não vou entrar muito. Isso aqui vocês vão ter acesso, depois vocês leiam, tá? Eu vou usar esse exemplo, depois a gente pode voltar para lá. Esse empreendimento chama Casa Viva, tá? É a Melnick, que é uma empresa de capital aberto lá do Rio Grande do Sul. Eles que desenvolveram esse empreendimento. Eu tenho uma relação particular porque quando eu estava na Cirela, eu contratei essa gleba para a Cirela para fazer um projeto de condomínio de lotes. E a Cirela, no meio do caminho, desistiu, né? Descontinuou a operação de urbanismo. E aí, num dado momento, a decisão deles foi devolver as áreas contratadas. Então, só que essa área, a gente andou com uma aprovação. Eu vou te falar que a gente andou aqui metade da aprovação dela. A gente foi até a licença prévia, que já é bastante. Foi 1 ano aqui de aprovação. Então, a hora que ele devolveu o proprietário, eles devolveram com a licença prévia. Então, já tinha um baita no benefício. Nesse momento, destratou com a Cirela, eu acabei saindo da empresa também, depois de 7 anos. Eu teria que voltar para São Paulo, Porto Alegre, não queria. E aí eu abri minha empresa e com a minha empresa a gente foi para a Melnick, levou para a Melnick. Aí a Melnick pegou o que a Cirela tinha feito, principalmente o modelo de contrato, o modelo de negócio, e ela falou, esse negócio me interessa, mas desse jeito. Então a gente teve que voltar lá com os proprietários, tinha uma confiança dos proprietários, embasou ali a tese deles e foi fechado com a Melnick. A Melnick é uma empresa muito grande. E aí saiu o Casa Viva, continuou a aprovação do Casa Viva, e no que lançou, isso aqui foi um sucesso de venda, tá? Aqui são fotos, ele tá pronto já hoje, a parte de lazer, mas o que é legal falar para vocês é o seguinte, o Casa Viva, ele é uma mistura de loteamento com aprovação de condomínio. Santa Maria tem a lei de condomínio de lotes, tá? Então, imagina que o terreno era isso aqui, tudo bruto, era uma plantação linda de soja, maravilhosa. E aqui, o que a gente tinha que fazer? Tinha uma diretriz de uma avenida, que é uma avenida parque, porque tem uma app, vocês estão vendo aqui, né? Olha o pedaço aqui do rio até chegar à avenida, são uns 30 metros aqui, tá? Então a gente tinha que respeitar isso aqui, tinha que conectar esse bairro com esse bairro aqui. Então a conexão era feita por essa avenida, tá? Então se eu tinha essa avenida aqui, pública, que era uma diretriz, eu tinha que fazer uma 6766, eu tinha que fazer loteamento. Só que não me interessava fazer lote aberto, porque eu ia vender o lote aberto aqui, sei lá, a R$700 o metro quadrado. Se eu fechasse esse empreendimento, fizesse uma área de lazer e criasse um conceito de exclusividade, que pra gente é óbvio em Curitiba, a gente não tem nenhuma dúvida quão melhor é morar no condomínio de lotes, mas em Santa Maria não é. Cidades menores tem uma certa segurança. Para você trazer o cara aqui, o cara pagar mais caro, você tem que agregar valor, ter todo um conceito. Valia muito mais a pena a gente aprovar um condomínio de lotes e vender esses lotes aqui a R$1.500 o metro quadrado, que era o dobro basicamente. Então, como é que foi o sistema de aprovação? A gente teve que fazer uma 6766, cujas vias públicas são essas. A doação aqui foi o parque. Teve uma negociação com a prefeitura que era institucional, foi todo esse parque que era particular. Mas essa glebona aqui, tá vendo? Essa aqui é uma área institucional também. Essa é a área verde, essa é a área institucional, tô lembrando agora. Isso aqui é uma área comercial. Então ele tinha 1, 2, 3, 4 matrículas. A rua é uma matrícula pública. Isso aqui é uma matrícula que é da prefeitura também. Isso aqui vai para a prefeitura também, que ela vai dar uso. E isso aqui era uma matrícula particular. Então isso aqui é um loteamento. Aprovou o loteamento, saiu a aprovação do loteamento, aí você deixa de ter uma matriculona da gleba e passa a ter essas matrículas filhas. Que é essa daqui que era do proprietário, porque era parte da permuta. A da rua é uma matrícula técnica, né, da prefeitura, mesma coisa que para a área verde. Essa aqui é da institucional, que vai para a prefeitura. E uma matriculona gigantesca aqui.
Essa matriculona, a partir do momento que ela saiu, você já entra com uma outra 4591, com uma aprovação de condomínio de lotes. Aí, isso aqui era uma matrícula mãe, que era uma fração desse todo, e aí você especifica um condomínio, formado por esses lotes, por essa área comum, por essas ruas. Essas ruas daqui para dentro da portaria para dentro são ruas privadas, essas ruas são públicas. Aqui é 6766, aqui é 4591. Aqui é condomínio, aqui é loteamento. Tá? Então isso aqui é um exemplo Parece legal. fácil, né? Mas já complexo. Já deu uma complicadinha. E aí isso aqui virou um baita num condomínio legal de lotes, tá? Então isso é um condomínio de lotes, isso aqui é uma aprovação por condomínio. Isso aqui tudo dentro é particular, as ruas são particulares, os lotes obviamente são particulares, esse clube ninguém pode entrar, é um clube particular, óbvio, né? E aí os parâmetros que o zoneamento te dá, de área mínima que a gente viu, testada mínima, as leis de condomínio de lotes também vão te impor, tá? Então, a cidade que tem a lei de condomínio de lote te fala o tamanho mínimo de lote, máximo nunca tem, né? É sempre mínimo. E aí você faz um condomínio. Geralmente, até para lançar lotes menores, por exemplo, às vezes acontece muito, se você for aprovar o loteamento aberto, o lote mínimo é 300, mas a lei de condomínio te permite fazer lotes de 150. Aliás, esses condomínios aqui de Curitiba é isso. É a AB. Não, você pega aqui os da paisagem, 120, 150 metros, é porque é condomínio de lote. Se fosse fazer um loteamento, lote para rua, acho que seria 300 e poucos metros, 280. Metros. É isso. Depende do zoneamento também. Depende do zoneamento. Mas geralmente é isso, é maior. Você não poderia nunca fazer um loteamento com 180 metros. Num baralho, a paisagem fez de 80 metros, se eu não me engano. No Tatuquara também. Tatuquara também. Exatamente. É zona de interesse, né? Eles abrem uma zona de interesse. Social. Talvez tenham entrado nessa ali, porque é menor ainda, né? E o Hélio Inter fez muito disso. Sim. Hélio Inter Incorporações. Bem simplificado, solicitação de diretriz para aprovar um loteamento, elaboração do projeto, aprovação municipal, registro imobiliário. Aqui, lateral, vai ter as aprovações ambientais, licença prévia de instalação. Então, é bem simplificado Passar só uma situação para vocês aqui, o que acontece? Em que momento que entra o corretor na jogada do loteamento? Em duas etapas. A primeira delas é quando você tem lá o teu cliente do terreno, o teu cliente loteador, e você vai atrás de casar esse negócio, tá? Aí você vai fazer... Pode deixar naqueles... Não, vou voltar, eu só tô rememorando. Quando você vai fazer fez esse primeiro contrato, esse primeiro negócio, tá? O corretor vai embora para casa e aí quando ele chega aqui, ele volta. Depois do registro imobiliário, pelo amor de Deus, né? O corretor volta para fazer a venda das unidades autônomas. Por quê? Tanto na lei de incorporações quanto na lei de loteamentos, a gente tem a figura do crime contra a economia popular. Então, se você, corretor de imóveis, vende um imóvel que não tem registro de incorporação, você está cometendo lá o crime contra a economia popular. Se você pegar o dono do terreno, o engenheiro, o advogado e o corretor, você já tem uma formação de quadrilha. Então você tem formação de quadrilha, que hoje vira organização criminosa, e o crime contra a economia popular. Na própria lei, tanto da incorporação quanto do loteamento, fala expressamente que se o corretor, o loteador e o construtor são solidariamente responsáveis até o registro imobiliário. Então, se você estiver comercializando um imóvelzinho lá, Fazenda Rio Grande é campeão disso, tá? Eu fui atender um loteador lá, aí ele veio, doutor, eu só queria refazer o meu contrato modelo. Aí eu olhei assim, não tinha nem pé nem cabeça o contrato. E aí eu falei, tá aí, cadê a matrícula, né? Cadê o registro de incorporação? Não, a gente está em fase de aprovação. Daí eu falei, não, mas você não pode vender. Não, já está tudo vendido, só falta 8 de 20. Aí eu peguei e falei assim, cara, vai embora, né? O corretor trouxe ele e falou assim, cara, vai embora vocês dois. Falei pro corretor, não comercializa esse negócio aí, porque vai dar problema. Ele não estava fazendo só um detalhe do loteamento lá, que era parte da Sanepar. Ele ia fazer fossa.
Ah, tá. Então eu falei, cara, você vai ser... Porque é o seguinte, tinha Não um vai sair a folder... aprovação. A gente tem que ter um folder aqui. Tinha um folderzinho do loteamento, coisa mais linda. Folderzinho, aí lá na descrição tinha iluminação, bababá, saneamento, cara. E o cara tá comercializando essa bomba. Então assim, corretor, faça 2 negócios no loteamento. A venda do lote, né, ou representando o loteador ou o dono do terreno. E fez essa primeira etapa, vai embora, vai vender outra coisa. Depois, Não, peraí, você tá falando da gleba, né? vamos na gleba. Então primeiro você vai vender a gleba, né? Você conhece lá o dono da gleba, ou trabalha para o loteador, então você vai fazer esse primeiro negócio, aí você vai embora. Nessa fase da elaboração de projeto, aprovação municipal, você está vendendo Minha Casa Minha Dívida, você tá fazendo Você não essas tem mais coisas. nada a ver com isso. É. Aí lá na frente, registrou, você fala pro cara, a hora que registrar, você me liga. Registrou, você volta e vende daí as unidades. Tá? Só queria fazer... Desde que ele te permita, né? Não. Ele não tem obrigação, né? Esse contrato é a STE? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Senão eu vou atrapalhar a apresentação dele. Pode ir. Vamos continuar nessa daí, na segunda linha, tá? Tem o alvará de construção, 4 sobradinho, apareceu o negócio, vendi, peguei sinal, mas não está incorporado ainda. Qual que é a penalização minha? Vou ser condenado a quê? Você é de 3 a 5 anos por crime contra a economia popular. Porque você está vendendo uma coisa que não existe. Porque é o seguinte, ó. Se você fizer a venda da posse da fração ideal, então é o seguinte, você tem um terreno de 1.000 metros, 4 de 250, para simplificar a conta. Você põe o seguinte, vendo a posse do 250 metros aqui. Você poderia. Só que você não está vendendo, você está vendendo um sobradinho pronto. O sobradinho pronto você só pode vender quando estiver desmembrado. Senão não existe, né? Senão não existe. Então você não pode receber dinheiro disso. Quem aqui acompanhou o lançamento do AIA, ele falou assim, tem 300 unidades pré-vendidas antes do lançamento. O que é aquilo? Tem 300 pastas de interesse. Só que se cair R$1 na conta da incorporadora antes do registro de incorporação, então todo mundo começando o crime. E aí o que acontece? Na lei, não por causa do Código de Defesa do Consumidor, mas na lei fala que o corretor ele é solidariamente responsável. Então imagine o seguinte, você vende lá o sobradinho e o corretor recebeu 6% do negócio. Se a porra não for entregue, o que vai acontecer com ele? O corretor vai ter que devolver o valor inteiro do sobrado. Entendeu? Por quê? Porque nos termos da lei ele é solidariamente responsável. Não somente os 6%. Não somente 6%. Por isso que para o corretor é péssimo trabalhar nessa situação de loteamento irregular ou de incorporação irregular. Mas vamos deixar que depois eu vou dar mais uns baques aqui pro pessoal. Bora lá. Só uma amostra do que vem por aí. Aqui em Curitiba tem muito loteamento. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Bom, documentação para registro de loteamento, título de propriedade, certidão atualizada de matrícula do imóvel, histórico de títulos, relação nos últimos 20 anos de propriedade, né, que é a vintenária, certidões negativas, né, regularidade fiscal e jurídica, e projeto aprovado, plantas aprovadas pelo departamento pela parte de urbanismo da cidade. Regularização de loteamentos irregulares, que aí é o que a gente falou um pouco mais para trás. Identificação, isso daqui eu acho que é mais para favela, né? Uhum. Mas é só uma curiosidade. Identificação da irregularidade, intervenção no Ministério Público entre o MP, adequação às normas, né, básicas, rua, largura, esgoto, esgotamento, aprovação e registro. Então, você pega a favela lá de São Paulo, que teve novela lá, Paraisópolis, ela virou um bairro hoje, ela foi urbanizada. Tem um exemplo famosaço lá em Buenos Aires, esqueci, baita exemplo legal, vale meia hora de palestra, que virou um bairro transformado, era uma favela, virou um bairro incrível, tá? Então são exemplos de urbanização de áreas irregulares, tá? Opa! Mas aqui em Santa Felicidade, do Tupinha, tem um pedaço bem grande lá, que o cara fez loteamento, mas era irregular. Ele vendeu, o pessoal tinha escritura, mas a prefeitura não tinha dado alvará. Exatamente. Na época, isso. Não conseguiu? Ele tem placa até hoje. Ah, eu já fui nessa região. Ele tem placa até hoje. Tem um amigo meu que tem uma casa lá. Ele tem placa até hoje. Você sabia que em São Paulo também tem isso? Tem? Ali na Barra Funda,
perto do Allianz Parque lá, do ex-Palmeiras, tem um pedaço lá que é uma briga, tem um problema fundiário, que é isso. Totalmente irregular. Que loucura, né? O pessoal perguntou qual que é a penalidade, né? Então vamos lá, reclusão de 1 a 5 anos, multa 10 a 100 vezes o salário mínimo, vai ser embargada a obra e tem a responsabilidade civil de indenizar os adquirentes e o meio ambiente, né? Então, por exemplo, se você começar a fazer um loteamento lá e derrubar a árvore sem autorização, sem nada, você tem que, inclusive, replantar. Não, e aí é crime ambiental que é inafiançável. É inafiançável. Ainda entra nessa. Você vai preso. É mais fácil você matar alguém que derrubar uma planta, tá? Só pra ficar bem... Tem um lançamento imobiliário Oi? que o pessoal tá embargado até Qual que é o custo de derrubar um pinheiro? Todo mundo Pode fala cortar árvore, não duvido. ali perto do quarto banho. Cara, Tem de se eu tudo, no né? Pinheiro, acho que até 100 vezes, Tem né? de tudo. Então, 100 salários mínimos, 144 mil reais. Pra você não é nada, né, meu? Mas... Por isso que eu digo, o que é fortuna? É. Derrubar um pinheiro, todo mundo fala de uma fortuna. 144 mil, Pinheirinho. Quanto que é? Mas da cadeia? Não fala. Da cadeia. Mas tem que ver jurisprudência. Quem já foi condenado e quanto foi, né? É, da cadeia. Acho que ninguém fala quanto é porque não sabe, porque é uma definição, acho que do juiz, né? É. Mas tem que pegar a jurisprudência para trás e ver quanto foi cobrado nos últimos casos similares, O né? próprio meio ambiente não fala, não, é uma multa pesada, não sei o que, mas não fala. Mas é a lei até 100 Se o vezes. Ministério Público for acionado e citado, daí você vai ser penal. Teve aquele- Se não for, não Hein, nada. teve aquele caso ali Mas no... pode dar um ataque, né? O Ministério Público pode entrar Faz e faz um ataque. acordo, né? Teve aquele caso ali daquela construtora de Santa, bem famosa, você sabe qual que é, né? Do Jardim Virgínia e tal, que ela pegou ali em Tamandaré e desmatou Agora, pode falar. 200... Quantos foi? Acho que foi 200 mil metros que ela desmatou. Daí eles estavam falando em 240 milhões... Não, 240 mil de multa. Aí, sarro, né? Porque ficou muito barato. Puta negócio. Ficou um puta negócio, entendeu? Só que daí o que quase um acontece? perdão, né? Não é só pagar a multa Quase um e pode, perdão. viu? Mas é o seguinte, não é que ela vai pagar a multa e ela vai poder utilizar. Ela paga a multa e tem que reflorestar. Ela não vai poder utilizar o negócio. Porque o que muita gente fazia é o seguinte, pega, por exemplo, a São José. Aí eu posso, posso desmatar 50%. Ela vai e desmata onde ela quer ali e ela replanta no canto. Sim. Né? Às vezes isso não dá certo, tá? Às vezes dá. Com certeza. Mas, às vezes, eles pedem para replantar justamente onde você tem lá, onde você queria Você tem que pegar ocupar. autorização de corte, né? Tem autorização. É um não- processo isso, é um processo. Não adianta. E aí, às vezes, você vai poder cortar, às vezes não vai. Tem um projeto disso, você Isso. propõe, às vezes você É. consegue cortar e aí tem a reposição, que é muito mais dura. Sobre você a- corta uma, replanta 20. Sobre essa pena, Felipe, sobre essa pena e o valor da multa, quem ficar aqui depois que a gente parar a gravação, eu vou contar um caso que é hilário. Tá? Hilário. Então o pessoal gosta de assistir a gente na internet, mas assim, venha porque presencialmente tem umas coisas assim que a gente não pode gravar, tá? Boa. Me lembre depois, tá? Me lembre depois. Bom, já Caminho do falamos aqui. vinho, lembra do caminho do vinho. Caminho do vinho. Sustentabilidade ambiental em loteamentos, algo muito em voga, né? ESG. Áreas verdes, destinação de parques e preservação ambiental, isso aqui já, uma parte já é lei. Muitos loteadores usam isso como Uma agulha de atrativo de venda, né? venda. Às vezes até abre mão de um pouco de LV, de área líquida de vendas, para ter uma praça maior, porque agrega valor, porque vende mais caro. Recursos hídricos é um pepino, porque te gera as APPs, mas se você souber usar isso, é um problema. Você tenta inverter ele, fazendo uma reserva, uma parte, um recanto ali que você não acessa, mas é uma parte verde, tem um parque particular, um pulmão particular, às vezes tem até nuances ali de visuais bonitas. Não é o meu caso, mas área de caminhada, né? Então, também é bacana. Gestão de resíduos, né? Então se for um loteamento, você tem que fazer uma associação de bairro para fazer esses acordos e combinar entre todos os moradores como fazer a gestão de resíduos, né? O recolhimento e o destinamento, e eficiência energética. Tem loteamento nem tanto, mas condomínios de lote que já vem com... O pessoal está fazendo aquelas placas solares já entregando, um ponto de internet central para todos os empreendimentos. Então, são pontos aí que os novos empreendimentos mais modernos e o pessoal que Tem que está dar na de olho, né? ponta tem olhado. Planejamento urbano e plano diretor. Aquela questão que eu falei, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, ano que vem, a gente vai ter um novo plano diretor
em voga. Então é legal você, né, de todas as cidades, olhar como é que é na tua região, plano diretor, para de repente pegar um filão, né? Poxa, aqui o estado está querendo, a cidade está querendo crescer para aquela região. Então eu vou começar a dar uma olhadinha nos lotes daquela área. Plano diretor, tá? As revisões do plano diretor. Estabelece diretrizes de desenvolvimento urbano, é bem genérico isso. Ele define as zonas de uso e ocupação do solo. Então, se vai aumentar o perímetro urbano ou diminuir, geralmente aumenta, né? Diminuir. Acontece, é um bom exemplo seu. E aí sim, áreas que não eram rurais vão se tornar urbanas. Essa informação é uma informação maravilhosa, né? Saber para onde vai isso. Orienta a expansão urbana de forma sustentável, em tese, né? E integra políticas setoriais de habitação, mobilidade e meio ambiente. Isso aqui a galera olha assim porque é custo e se não olhar isso é uma catástrofe, né? Maringá, por exemplo, tem um perímetro urbano pequeno, não tem quase Minha Casa Minha Vida, então tem Marialva lá, tem Sarandi, que são as cidades satélites, tudo que tem de econômico estão nessas cidades. Curitiba hoje tem muito pouco Minha Casa Minha Vida, tá tudo indo para fora. Joinville tem pouco Minha Casa Minha Vida, vai para Araquari, que virou o bairro dormitório. E é muito difícil você conseguir ter um preço de terra que justifique colocar um Minha Casa Minha Vida hoje em dia dentro de Curitiba. Curitiba é uma terra muito cara. Muito caro. Não tem projeto do arquiteto falou pra mim assim. Muito pouco. Muito Não, pouco. ele falou que olhou lá. Muito pouco. Não tem pra Minha Casa Minha Vida. Tem pouco. Porque na Coab, né? Não tem. Não, Coab esquece. Coab já é uma outra conversa. Querem fazer aqui na cidade, não tem. Ixi, essa é uma hora e meia só para falar disso. Que mais? Relação com o loteamento. O plano diretor tem as definições macro e onde afeta, ele determina áreas propícias para loteamento. Hora que aumentou o perímetro urbano, surgem novas áreas para loteamento. Estabelece parâmetros urbanísticos específicos, então tamanho mínimo. Tem áreas que umas R3T, por exemplo, embaixo do pátio Batel, mudou o zonamento, não podia fazer prédio, era aquela parte estritamente residencial da parte baixa do Batel ali, que integra com o Bigorrilho. Hoje você consegue verticalizar. Houve essa mudança, esse ajuste de parâmetro. Que vão sair as mansões suspensas, né? Exato, e caras, né? Muito cara a terra 9 milhões também. cada andarzinho. E prevê demanda por equipamentos públicos, né? Eu acho que junto os equipamentos públicos têm que ser planejados, né? Com a abertura de novos loteamentos, através das áreas de doação institucionais, e garante coerência entre crescimento urbano e infraestrutura. Papel do município no parcelamento do solo, aprovação de projeto, fiscalização da aprovação do projeto, fiscalização para ver se tem o registro de corporação, se está sendo regular, né? Gestão do plano diretor e atualização legislativa. Isso é básico, né? Nem sempre acontece. Jurisprudências relevantes de loteamento. A gente vai entrar agora na parte mais chata da apresentação, né? Até agora a gente teve Deixa eu ficar pro lado de cá agora. Desculpa, cara. Perdão. Agora a gente vai falar um pouco da parte mais chata, né, da apresentação, porque a parte da engenharia é uma parte legal, né? Você vai falando de edificar, isso aí eu só falo da parte chata do negócio, sabe? Imagina. Então, o que acontece? Em 2021, teve uma primeira decisão do STJ, sobre reconhecimento de um dano moral coletivo por loteamento irregular. Então imagina o seguinte, pegaram lá determinada região e foram vendendo os lotes, e aí o pessoal começou cadê a documentação, né? Fizeram um processo coletivo, a associação dos moradores, e não dava para regularizar, né, aquele lote. Então o STJ, o concededor, falou o seguinte, naquela localidade, isso poderia acontecer lá naqueles lotes irregulares que a gente falou de Fazenda Rio Grande, além de desfazer o negócio, condenar o corretor, também um dano moral coletivo. Tá? Teve um caso em 2019 que foi bacana, porque daí o próprio município foi condenado de forma solidária a essa indenização também. Então, o pessoal começou a edificar e a fiscalização não fez nada, fez vista grossa. Então a pessoa foi lá de boa fé, comprou o terreno e foi se verificar, não tinha documentação. Então também foi feita uma ação
e o município foi solidário, porque ele não fiscalizou. Olha que bacana, né? Essa é uma questão que ela é bem diferente. Teve uma briga, se não me engano, esse processo ele é de 2010, porque o que acontece? Vale sempre a regra mais restritiva. Então, se você tem lá, na lei de loteamento de incorporação, um determinado, que você pode fazer, sei lá, 500 lotes, e aí o município vem e faz no plano diretor da NOC, só vai caber 300, tinha essa discussão se valia a regra mais abrangente, quer dizer, que eu podia construir mais lotes, ou a restritiva. E aí isso lá desde 2018 está pacífico que sempre vai valer a regra mais restritiva. Por quê? A gente vive num país que tem regras federais, estaduais e municipais. Então, a Câmara de Vereadores ela está mais próxima da população e vai atender melhor as expectativas daquela determinada cidade. Então, sempre vai valer a regra que for mais restritiva, tá? E, em 2016, teve uma decisão também do STJ falando sobre a obrigatoriedade do registro após a consolidação fática. Ou seja, foi um condomínio, foi um loteamento que todo mundo já reconhecia como loteamento, inclusive a prefeitura, já estava tudo bem, só que aí mesmo assim não saía a documentação. Eles foram lá e obrigaram a fazer esse loteamento. Hoje a gente faz isso via REURB, né? Então a REURB vai lá, faz a lei e aí você pode comprar o teu lote irregular, tá? Aí eu vou falar para vocês, tá? No caso do Alphaville. Quem aqui conhece lá o empreendimento? Todo mundo conhece? Alguém já vendeu lá um lote ou não? Quando vendeu o lote, falou que estava em discussão juízo? Não falou? Tá. O que acontece? Olha que bacana. Para a gente entender quando que começou a ser vendido o Alphaville. Foi em 2022, né? Então, em 2022, eles pegaram lá e fizeram o lançamento do empreendimento. No dia seguinte ao lançamento do empreendimento, o Ministério Público foi lá e embargou e mandou tirar toda a publicidade. Uma semana depois, o TJ foi lá e derrubou a liminar que impedia a venda e hoje pode ser comercializado. O que acontece? Lá em 2017, o MP pediu a suspensão da licença prévia, tá? Em dezembro de 2017, foi feita a licença e a licença de instalação. Em 2019, a denúncia por irregularidades. E em 2022, essas irregularidades foram corrigidas, tá? Isso na visão da decisão que está vigente, tá? Porque assim, no processo, tem a licença prévia de 2017, foi assinada por um cara que esteve depondo na delegacia e falou o seguinte: olha, eu fraudei essa assinatura, ela é fraudada. Por quê? Eu não tinha, ele tinha poder para autorizar, só que ele autorizou contra o plano diretor. Então, essa permissão, ela é falsa, tá? E aí, essa é toda a briga. Então, assim, você pode comercializar, mas é bacana, se você for vender para um amigo teu, você falar para ele que existe lá um processo. A gente viu lá uma decisão falando da aprovação de um empreendimento que já estava regulamentado, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Eles estão com a obra a pleno vapor. Sim. Então, veja, é impossível voltar ao status quo. Não tem o que fazer. Então, vai seguir. E até eu peguei um recorte aqui, mas eu fiquei com preguiça, então vamos ler em pé. Dos 487 lotes, segundo o site, né, da própria Alphaville, só tem 38 à venda. Então, para quem não conhece lá o empreendimento, então ele tá todo desenhado aqui. Caramba. Então é bem bacana, assim, eu falei isso em algumas apresentações, sabe, Felipe? E eu nunca tinha trazido o processo em si para dar uma mastigada nele. Pode falar. O Ministério Público entrou com um pedido
fiscalizar mais profundamente esse empreendimento, devido a um caso ocorrido de construção irregular em áreas ambientais proibidas, né? Que eram... É o caso do prefeito que foi preso, né? Digita no Google lá, prefeito Campo Largo preso, é desse caso. Foi em cima de tudo que coisa que tem lá. Isso, e aí é apurado, porque é na mesma época. É mais demorado do que outro lugar. Isso, porque aconteceu na mesma época, né? Então, esse também entrou no esquema. Tudo pronto, construído acho mais de 300 apartamentos. Só que aí o que acontece? Aqui, como eles têm lá, não é que assim, veja, o Alphaville não foi tentar dar um golpe na população e tal. Foi feito de forma regular, só que aí, na visão do Ministério Público, tem esse pênalti aqui, tá? Mas para a Justiça já está consolidado, o processo já tem 2 anos, tentou ir até o STJ e não subiu, por quê? Porque não tem mérito. Então, hoje sim, está bem... Nesse outro caso foi constatado irregularidades. Exato. Mas novos empreendimentos estão aprovados? Estão aprovados. Não, e foi financiado pela Caixa. Foi financiado pela Caixa, isso. O outro foi pela Caixa. Então, assim, o que fica da minha parte da apresentação para vocês, corretores, é o seguinte: não comercialize empreendimento sem o registro, tá? Isso é... Porque, assim, Isso é básico o do básico. Eu sei que, assim, tá muito difícil ganhar dinheiro, só que não adianta a gente perder tempo, porque Isso você é não vai dar dinheiro. Isso é inegociável. Isso é inegociável, perfeito. É básico do básico. Lá em Santa Catarina, em Balneário, na feira. Cara, aí meu... Você compra 100 parcelas, 100 RI. Qualquer coisa. Não de... Então, Então, Tem- eu tem- tô com um cliente que tem 6 milhões para receber por causa de uma folhinha dessa. Ah, todo mundo compra, tá? 1 hora, o cara vai começar a isso- vender para 2, 3. a prática de mercado não exclui a fragilidade perante Perfeito. a justiça. 2, existe formas de você fazer isso estando numa SCP, ou Sociedade de Cotas de Participação, dentro da SPE, que aí é sociedade. Mas é desinforma, não é Foi? que não é motivo, desinforma porque não sai RI. Então, mas aí você tá agindo o quê? Você tá agindo Que não como saiu, crime de plano popular. que não saiu, eles informam que não tem RI. Não, eu lancei 100 parcelas, lançou empreendimento hoje. 100 parcelas de tanto valor de 5 milhões, tá? Contrato particular. Mas não tem RI. Mas ele te fala isso? Fala. Mas se o instrumento jurídico for uma SCP, poderia, seria Então, regular. mas é que é o seguinte, é que a É que é outra coisa. A SCP nada mais é do que um contrato de gaveta, né? Deixa eu só entrar naquela questão do loteamento. Não sei se eu tô SPC. avançando aqui, Não, desculpa. mas é isso aí. SCP e SPE. Então é o seguinte, o que acontece? SPE é uma limitada normal. Então, você vai fazer um loteamento lá via SPE, você vai colocar o loteador, você vai colocar o incorporador, você vai colocar o cara do asfalto, você vai colocar todo mundo no contrato social, cada um vai fazer uma coisa. O ideal é o quê? Quando você abre esse CNPJ, 99% é do terrenista e 001 de cada um deles. Na medida que eles forem, por exemplo, a parte de engenharia for avançando, ela vai tendo custo. E aí ela vai fazer modelo. a chamada de capital, a entrada de capital. Então, você vai avançando. Quando chegar no final dessa SPE, você vai ter lá o loteador Com um 70, percentual com acordado. Com o percentual acordado, o corretor com os 4%, 6%, e aí cada um vai se encaixando. É que eu tô querendo dar uma moral para eles. Tá? Na média, é 1%, tá? O valor do loteamento. E aí, então, assim, você começa com a SPE desequilibrada, né? E aí depois você vai ajeitando a medida dos aportes. Na SCP, não. Por quê? Porque na SCP é um contrato de gaveta, então já vai constar lá quanto você vai ganhar e quanto outro vai ganhar. Qual que é o problema? Na SCP, eu não tenho nenhuma garantia de que aquele negócio vai ser cumprido, porque você tá tem no risco. só um contrato particular. Você é sócio, né? Você é um sócio oculto. Exato. Né? Na SPE, não. Na SPE, você mete o pé na porta da incorporadora e fala assim, cara, me passa o balancete aqui, porque eu sou sócio dessa porra. Mas tá no risco do mesmo jeito, No né? caso daquela construtora que fazia, que eu... Exatamente. Que daí qual que é o... Porque daí qual que é o BO? Você pode pegar e ser condenado a pagar, inclusive, dívida trabalhista, né? Na SPE. A SPE você está exposto, você é sócio ostensivo ali Você junto. está né? exposto, né? Lá na SCP que daí a gente usa a figura do investidor, que vai Mas ser o isso cara é uma do palestra à terreno. parte, cara. Uma palestra isso só daí, disso. isso daí a gente vai... Isso aí vai longe. No primeiro dia eu falei bem detalhado assim sobre isso, né? Aliás, acho que foi no segundo, ou no primeiro. Num dos dois eu falei bem detalhado a diferença da SPE e da SCP. Mas basicamente é o seguinte, SPE é uma limitada normal, cada um vai ter sua responsabilidade, e SCP é contrato de gaveta.
isso daí dá pra fazer uma palestra só de modelos de contrato, modelos de negócios imobiliários, cara. Isso. Aí você tem em loteamento é bem diversificado. Você pode fazer Pra fazer 5, fundo. 6, 7 Pra fazer modelos. fundo, né? No loteamento em geral, Parceria, permuta, compra e venda com... Ixi, o construtor vai incorporar para ele e só fica o contrato Então, na SPE, por exemplo, você vai ter lá... em geral. cara, em geral, vamos lá. A hora que você entra em SCP e SPE, você entra em sociedade. O S é sociedade, tá? Então, aí você vai entrar na parte fiscal também. Porque dependendo do contrato, você vai ter incidências de imposto de formas diferentes. Que aí você entra em nome de Grande quem capital. está... Não, em nome de quem está a área. Então, você vai fazer um empreendimento, você tem a área. Você vai fazer um empreendimento, você juntou com uma loteadora para fazer um negócio imobiliário. Se é um loteamento ou se é um condomínio de lotes. Se a sua área está numa pessoa física, você vai ter um olhar fiscal. Você vai sentar com o contador e falar, cara, a área está na minha pessoa física. Qual o melhor modelo de contrato para que eu ganhe, que eu pague menos imposto, tenha um ganho de capital menor, enfim. Se for uma pessoa jurídica, qual pessoa jurídica está? Com fim, e pra imobiliário, cada- não? E para cada investidor existe um tipo de contrato, né? Então, assim, é impossível a gente matar, não, o melhor negócio aqui não, vai ter de acordo com o perfil de cada um. Então a gente A faz gente tá essa análise, analisando mas negócio em Cascavel, tem 7 possibilidades de contrato. É grande. Agora tá lá o advogado junto com o contador e o proprietário da área, a gente entra ali matricialmente quando precisa para definir. Ele está fazendo uma análise de prós e contras de 7 modelos diferentes. Muito legal. É um negócio, quando o negócio é grande, ele ganha uma complexidade muito grande mesmo. Mas enfim, a gente deu uma Sim, sim. desviada. Sabe? Eu só voltei aqui, tomei a liberdade, porque Claro. essa é a sua parte, mas olha só, do que nós falamos hoje, antes, tá? O Alphaville, se você olhar aqui, isso aqui é uma diretriz, isso aqui é uma avenida pública, Isso. que vai ligar essa parte aqui de Campo Largo, do bairro, e se eu não me engano, aqui tem... não, aqui é a 277, né? Isso. Aqui embaixo. E tem até um viaduto que foi feito pela Alphaville que foi uma contrapartida. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, tá até gravando, mas enfim, é uma opinião minha. Eu não sei se a Alphaville vai ganhar muito dinheiro nesse empreendimento, porque é um empreendimento do ponto de vista técnico e de viabilidade econômica muito desafiador. Tá? A contrapartida imposta aqui de fazer um viaduto para você acessar aqui de um lado para o outro é caríssimo. É uma contrapartida caríssima. Ele teve que fazer uma 6766 aqui, que é um loteamento, para aprovar essas glebas. Isso. E nessas glebas aqui ele fez condomínio de lote. Isso aqui é um condomínio de lote, de certo. Tá? Aí, vamos lá. Vejam, então isso aqui é uma 6766 com duas 4591, possivelmente, tá? Aí aqui tem portaria, daqui para dentro é privado, daqui para fora é público, tá? Aqui tá o clube, eu acho que ele fez um clube em comum entre eles, então teve que ter uma convenção de condomínio. Isso, tem uma convenção de condomínio que define que o clube é compartilhado, os custos são compartilhados, beleza. O que mais que é legal de ver? Veja a relação de lotes com ruas. Ele tem um monte de rua para construir e quem vai pagar essas ruas? Esses lotes aqui. Exatamente. Olha esse bando de rua sem lote aqui, ó, que você tem que construir, porque quando você faz essa rua aqui, você está dividindo o custo dela com esse lote com essa, certo? Quando você faz essa rua aqui, você tem que jogar para esses lotes aqui. Você tem que diluir o custo com os demais. Então, rua sem lote é um preju. Por que tem tanta rua sem lote? Porque é tudo transposição de APP, ó. Tá vendo aqui essas manchas, ó? É tudo Isso, APP é tudo de APP. 30. O aproveitamento disso aqui que eu falei lá, que se tiver 40%, 50%, é um chuchu. Isso aqui, o aproveitamento disso aqui deve ser na ordem de 25, 20 baixo. Não sei. Isso aqui foi com a Monteiro Aranha lá, né? Eu participei da negociação com a Cirela dessa área, tava uma pancadaria. Ele é vertical? Não, isso aqui é um condomínio de lotes. Esse é só De lotes. Entendeu? O que mais? Então o aproveitamento é baixíssimo, tem uma interferência aqui de natureza. As licenças prévias ali que caíram, né, que o Vilar deu aqui, aquela sequência de problema, foi tudo no ambiental o problema. Isso. A licença prévia, a licença de instalação são todos ritos de aprovação ambiental.
Então, isso aqui é um case sobre vários aspectos, dá para você pegar aqui e gastar um tempão ali. Se Deus abençoar, um dia vai estar pronto. Esse condomínio já está desgastado, tudo, inclusive com a rodovia que está sempre parada, você não tem acesso. Tudo. A rodovia é problemática, né? A moral dele, que podia ter um ganho maior, já acabou. Sim. Olha, vou ser rápido porque, já tá ficando, já damos 1h20 aqui. Só um pouquinho sobre bairro planejado, tá? Que é legal pra caramba a gente falar. Eu peguei 2 exemplos aqui de bairro planejado. Cidade das Águas, em Joinville. Isso aqui é a área da Tigre, não, da Tigre. Família Hansen Tigre. Isso aqui é a área da Tigre. Hoje tem a sede da Tigre aqui, esse prédio. E aqui tem um clube deles. Eles estão aprovando esse empreendimento. Já está aprovado, na verdade, chama Cidade das Águas. Isso aqui é interessantíssimo, porque isso aqui tem 500 mil metros, aproximadamente, a soma dos dois lados. E isso aqui é um condomínio de lotes, tá? Então essas ruas são, em tese, todas particulares, que eles podem optar por deixar aberta, mas são ruas particulares, e cada lote desses prédios aqui, seriam glebas, né? Eles são frações. E aí ele vai fazer um prédio aqui que vai ter suas matrículas, então os apartamentos vão ser fração da fração, porque o terreno do prédio já é uma fração do todo, né? Só que isso aqui, hoje, ele tem uma pegada que eles chamam de novo urbanismo, tá? Então, hoje os loteamentos, os novos bairros fechados, planejados, isso vem lá da Europa, vem lá do Gell, que é um arquiteto nórdico, dinamarquês, se eu não me engano. Tem uma urbanista nova-iorquina que também lidera essa tese do novo urbanismo. Basicamente, eles falam em cidades de 15 minutos, tá? É uma cidade onde você tem os prédios, as residências minimamente adensadas, todo o térreo é permeável, ou seja, todo o térreo não é particular do prédio, ele é composto por lojas e você consegue cruzar entre eles, e você tem banco, supermercado, farmácia, escolas eventualmente, tudo está dentro do térreo, e aí você tem a verticalização em cima. Toda a água é aproveitável, você tem um parque dentro, você tem toda a iluminação sendo recebida por placas solares. Então tem um conjunto de conceitos urbanísticos de ESG, que é de sustentabilidade, que eles cruzaram, que esses novos bairros que entram dentro desses conceitos, eles são bairros muito modernos e muito bacanas. O mais, eu não sei se eu coloquei aqui, mas o mais famoso de todos... Isso daí é o plano piloto? Mais ou menos. O plano piloto, ele separa o comercial do residencial. Então você anda quadras e quadras e quadras e quadras num residencial, embaixo daqueles prédios, até você chegar... Eles têm uns centrinhos pequenininhos. Cada quadra tem o seu comércio. Veja, tem um embrião lá. Você tem razão, do Lúcio Costa. Cara, mas Brasília é referência de urbanismo e de arquitetura, né? Urbanismo Lúcio Costa e arquitetura Niemeyer, que, foi o maior projeto modernista de uma só vez no mundo, né? Então, Brasília tem um valor muito grande. Foi um embrião disso. Eles modernizaram fazendo esse cross com a parte de sustentabilidade. Então, um bairro desse que nasce com esses conceitos todos, e o primeiro deles foi a Pedra Branca em Palhoça. Não sei se vocês conhecem, que é lá do pessoal lá da cerâmica, lá da Porto Belo, né? Porto Belo. Porto Belo, seus Gomes. Esses caras são altíssimo nível, esses caras. Intelectual, empresários, são caras de tops aqui do nosso país e da nossa região sul. E vocês conhecem Pedra Branca em Palhoça? Vale uma visita lá, pô. E demorou, ele botou uma grana, ele investiu... Cara, você anda na calçada assim, é tudo nivelado, eles falam em passeio, o passeio é na mesma altura do pedestre, e ele tem uma série de recursos ali de água, chega um certo horário, fica muito árido, joga uma água. Cara, isso vale um estudo porque é muito interessante. O Cidade das Águas está em obra, eles fizeram um acordo com o Teatro Internacional, isso aqui vai ser um teatro doado a uma instituição de fora, não é o Bolshoi, é uma outra, acho que é aqui o teatro, aqui é uma escola. Tem um prédio comercial que eles estão construindo, o parque já está... Eles fizeram já um pedaço, você consegue entrar lá já hoje, tá? Isso aqui vai mudar a vida de Joinville, na minha opinião. E vai ser uma série de prédios aqui, tem algumas incorporadoras locais, já estão fazendo o desenvolvimento de algumas torres, e depois a segunda parte vai ser isso. É um baita exemplo legal.
O Parque Una, tá errado, Uberlândia não é. Esse aqui é o Parque Una em Pelotas, tá errado, Rio Grande do Sul, tá? Uberlândia foi lançado, vai construir. Esse pronto é o Parque Una em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então eles tinham uma área, eles fizeram aqui uma 6766, um loteamento, só que ao invés de fazer lotinhos, eles fizeram lotões, são as glebas de incorporação, só que é um loteamento de incorporação. Teve uma aqui, interessante, que é uma 6766 de incorporação. A Rápida que volta do... Tem um prédio da Telefônica, que aqui é da Oi agora, descendo, Cabral indo para o centro. À direita, a Plaenge fez aquela... Putz, não vou lembrar o nome daquela empresa que é de dois sobrenomes. É uma rua que você entra e tem 7 lotes, assim, de prédios de 8 andares. Tem um prédio da Oi na esquina. Ah, tem a Anitta Garibaldi, ela chega ali na qual que é aquela Rápida que desce, cara? Do Cabral. Aí ela desce essa avenida e vai lá pro centro cívico. Itapuá, Eu acho que é a Rápida da volta, né? Aí a hora que ela desce, tem uma ruinha ali que a Plaenge, foi os primeiros da Plaenge. Itapuá tem, no plano de urbanismo que está saindo agora, já está pronto, já tem um loteamento de planejamento de incorporação. Perfeito. Maringá tem aquele Central Park, tem um outro que é fantástico. Meu projeto sai melhor em Itapuá. Ah, legal. Itapuá vai mudar a chave também, né? Já está verticalizando agora, tá? Vai ser mais ou menos tipo lá em Porto Alegre? Porto Belo. Tipo, De Porto Belo, sim. Viva Parque, né? Perfeito, muito legal. Viva Parque é um exemplo também, tem um pedaço de incorporação e uma parte de casas. E aquelas Smart Cities que eles estão É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Tem uma lá... Vixe, essa Nordeste... Essas são bons exemplos de Smart Cities. Que são bairros planejados, novo urbanismo. Tem vários nomes, mas bem colocado, tá? Isso aqui, primeiro, eles tinham uma área comum, tinha uma parte de APP aqui, eles fizeram um lago, eles lançaram um parque. Aí tem o que eles chamam de placemaking, que é você criar vida nesse parque antes de você lançar os prédios. Então eles fizeram uma casa comum aqui, maravilhosa, uma casa inclinada, fizeram uma central e trouxeram uma série de artistas, de ceramistas. Cara, os caras trouxeram um baita negócio cultural top aqui. Final de semana tinha show, tinha como chama? Vem aquele negocinho que você compra sanduíche lá, os Food trucks. E aí fizeram 1000 eventos aqui. Isso aqui criou vida, que é o chamado placemaking, você cria um lugar. E aí, as ruas são, cara, tem um monte de questão de sustentabilidade. Esse bairro é incrível. Quando eles lançaram a primeira torre, a galera, isso aqui virou desejo. E aí os caras arrebentaram de vender, lançaram essas torres todas e virou um bairro novo da cidade, tá? Isso é novo urbanismo na veia. Isso aqui vai virar um bairro novo. Isso aqui pode estar dentro do bairro de Anitta Garibaldi. Isso aqui vai ser Cidade das Águas. Em algum momento, o mercado imobiliário vai rotular apartamento na Cidade das Águas, vai valer, sei lá, 30% a mais do que o área que está duas quadras para cá. E um último exemplo. A Pedra Branca está aqui, ó. Essa é a Pedra Branca lá em Palhoça, que os Gomes fizeram. Começou com esse loteamento, mas a parte legal é a parte vertical, que é a parte de centro aqui. Eles ancoraram, eles doaram a parte institucional da doação, eles doaram para uma universidade. Então a doação já foi feita à prefeitura com a universidade. Isso é um âncora, traz movimento, traz peso pro bairro. Eles foram muito habilidosos aqui. E o bairro planejado aqui tem as principais características. Já tá tarde, não vou entrar neles. Depois vocês vão ter acesso a isso. Basicamente é isso, gente. Eu só vou falar um pouquinho sobre o negócio imobiliário de loteamento, tá? Enquanto corretores, se vocês forem negociar áreas para loteamento, principais questões que vocês têm que ter em mente. Primeiro, o loteamento é uma aprovação longa, tá? Então, os contratos, geralmente, o corretor é convidado a entrar no risco, mas ele tem normalmente um ganho maior. Ele fica quase sócio do negócio, com o percentual do negócio. Falando de loteamentos, economias de lote maiores. Então, você demora para receber, mas você fica com um ganho muito maior no tempo. Tem corretores que não se incomodam, fazem uma carteira, tem corretores que às vezes não podem nem se dar o luxo de esperar e talvez negociem isso mais para trás, vai ter um deságio, geralmente tem um deságio grande para trazer isso para trás. Mas o ponto é, essa gleba está sendo negociada para virar um loteamento. Não existe nenhuma certeza no D0, no momento da assinatura de um contrato, que aquilo vai se tornar aquilo.
E nem que aquilo vai se tornar aquilo por aquele custo. E nem que aquilo vai se tornar aquilo exatamente. Porque às vezes você planeja 400 lotes, a prefeitura te aprova 250. Aí, toda aquela conta, todo aquele planejamento que o urbanizador fez, desmonta, né? Então, por isso que ele te leva normalmente a integrar o projeto e ir lá para frente, porque ele consegue te remunerar aquilo prometido desde que o negócio exista, tá? Isso é uma questão. Outra questão é, áreas que não são urbanas, a chance de você fazer um negócio imobiliário para loteamento, para condomínio de lotes não existe. Para loteamento é muito pequena. Uma série de urbanizadoras em épocas de boom imobiliário apostando em expansões urbanas, em bom relacionamento do proprietário com o prefeito, promessas do prefeito. A expansão urbana não depende só do prefeito, depende da Câmara de Vereadores. Hoje tem toda uma instrumentação para isso, tem essas assembleias públicas, né? Audiências públicas. Cara, para você tirar do rural para botar para o urbano, é um negócio que não é trivial. E não depende de 5, 7 pessoas. É um negócio muito mais... O buraco é muito mais embaixo. Cidade menor, eu acho que ainda há um certo controle maior, eles conseguem fazer. Cidades maiores, médias para maiores, esqueça. Então, a área rural é uma área muito complicada para loteamento. Eu evitaria. A gente no escritório, a gente nem olha, tá? Qual a metragem mínima, assim? Então, boa pergunta. Porque em Curitiba não tem muita Vamos lá, área, esquece Curitiba. Vamos pensar em Ponta Grossa. Pensa que uma área para loteamento, você vai aproveitar, num bom termo, metade. E aí você tem a questão do volume mínimo. Normalmente, uma área para loteamento, pelo menos uns 80 a 100 mil metros. Você vai falar em hectare, tá? 8 a 10 hectares. Cada hectare são 10 mil metros. Cada alqueire são 24 e 200. Isso. Eu tenho um parceiro que é o loteador, hoje ele procura coisa entre 20 e 50. 20 e 50 o quê? 20 mil e 50 metros para fazer loteamento. Então, eu peguei Ponta Grossa por conta disso, que são cidades que têm mais disponibilidade de área. Você vem pra cá, pra Curitiba, primeiro que agora você não consegue fazer condomínio de lotes mais de 20 mil metros. Então você pega uma área de 20 mil, 18 mil metros em Curitiba, cara, se ela não tiver muita restrição ambiental, é uma área apta a fazer um condomínio de lotes. O condomínio de lote aqui é uma cidade que tem essa particularidade. Os lotes em condomínio valem muita grana. Então a gente tem essa conta no escritório à torto e direito. Você vai para um bará da vida, você vai fazer uma conta do Minha Casa Minha Vida, que verticaliza, mas vai pagar seus 10%, 12% contra um condomínio de lotes que o cara vai fazer a 40%, 50%, de muito menos volume de negócio. Esse condomínio de lotes que se fala, qualquer zoneamento? Condomínio de lotes... Eu recentemente vi um condomínio chamado Potiguara, na cidade industrial. Eles são terrenos industriais dentro de um condomínio. Peraí, calma. Grande. Ele é um condomínio industrial? Industrial. Mas não é condomínio de lotes, é condomínio de lotes industriais. É. Porque o zoneamento só permite isso. É condomínio fechado. É um condomínio fechado. Mas permite? Permite, É por que condomínio não? fechado. Olha, esse condomínio de lotes lá em Camboriú, por exemplo, o prefeito fazer loteamento, porque o custo de infraestrutura é muito caro pelo retorno que dá. Então ele aprova fácil condomínio industrial. Isso não é Balneário, em Camboriú. Não, ó, você pega o caminho de Camboriú, você tem condomínios de... veja, vamos lá. Você pode fazer um loteamento industrial e você pode fazer um condomínio de lotes industrial. Né? Para fazer um condomínio de lotes industrial, você tem que estar dentro do perímetro urbano. Sim. Loteamento também, certo? Se você está muito longe, aí eu acho que é uma estratégia comercial. O condomínio de lotes, você tem portaria, você tem muro, é um outro produto. Talvez lotes até menores, são lotes menores, talvez aquele o cara para fazer um storage, ou de repente ter uma operação que tenha equipamentos valiosos, que mexa com matéria-prima mais valiosa, o cara ele vende mais caro talvez aquela área, porque ele tem esses atrativos. Porque senão ele faz um loteamento, né? O município ele aprova mais fácil o industrial do que o habitacional. É que depende da região. Ah, tá, entendi. É que vai ser região, né? O investimento de infraestrutura é muito caro pelo retorno que dá. Entendi.
entendeu? Aí são peculiaridades Isso é regionais. Em Camboriú. Pessoal, acho que a gente... O que mais? Só para fechar a parte deles, eu acho que é isso. Vocês vão junto. A questão de ser urbano, rural é muito importante, urbano é muito importante. Dinheiro em loteamento é um negócio, compra diária. Aporte é um negócio muito complicado, tá? Porque os negócios deveriam e costumam, na maior parte, ser em permuta. Por quê? Porque você tem uma imprevisibilidade do tempo de aprovação. Então você bota um capital no D0, no D10, no D12, que são 12 meses depois, 8 meses depois, ou então na assinatura de um contrato, ou 4 meses depois de uma diligência jurídica básica, esse dinheiro vai contando, né, custo de capital. Hoje nós estamos com o CDI a 11,25. Então o custo mínimo de capital, você bota no banco, num DI lá, risco zero, ele te rende 11,25, certo? Então você bota um dinheiro agora para você lá na frente recuperar quando você lançar um empreendimento, e tem mais, se o cara botar no banco a nenhum risco, ele vai ter que botar esse dinheiro num custo muito maior. Bom, vou tirar do banco, vou botar aqui. Com risco, esse dinheiro ele vai fazer uma conta de deságio gigantesca. Então essa conta já é uma conta meio desbalanceada. Porque ele não sabe se vai aprovar em 3, 4, 5 anos, nem se o empreendimento vai ter tamanho 1, 1,5 ou 2. Ele tem uma ideia, tá? Então, normalmente não se coloca dinheiro para compra diária para loteamento. Normalmente não tem. Agora, se a área ele está projetando que vai ter um VGV lá na frente, tem uma questão comercial muito forte, ele oferece uma grana com deságio enorme e o cara aceita, vira um negócio diferente, vira um negócio financeiro quase, tá? Mas normalmente são negócios feitos em permuta. Por questão de custo de capital. É diferente de um prédio que a aprovação de um prédio numa 459 numa cidade tem uma regrinha, é dentro da prefeitura, tem uma sequência já prevista, é conhecida aquela sequência, aquele prazo, não foge muito daquilo. A não ser que tenha alguma coisa muito problemática, uma retificação de terreno litigiosa com o vizinho, a não ser que tenha uma questão de contaminação de solo, porque tinha um poço lá que estourou lá alguma questão de tanque, a não ser que cortaram uma araucária em algum momento e tem um processo em andamento que o cara não viu. Se não for isso, você aprova um prédio, sei lá, em Curitiba em 8, 10, 12 meses. É previsto. Então você bota o capital naquele D0, você sabe que você lança esse prédio, você fica tudo direitinho, em 10 meses começa a voltar e você faz essa conta. Já no loteamento você não consegue fazer essa conta. É uma conta muito difícil, previsibilidade. Então, vai na permuta normalmente. Eu acho que bem básico é isso, gente. A regra para permuta é percentual para o dono do imóvel? Boa pergunta. Qual o tipo de permuta? Valor desaproximado. Veja. Mas qual o tipo de Veja, permuta? Loteamento? olha só. Loteamento. 50%. Então, A cara, direção, da onde que estamos indo? esse é o desejado pelo proprietário. Hoje, assim, 50% do que der, né? Aquela conta que ele fez lá, pode ser que dê só 35%. Ó, Sim, nas unidades. quanto você paga nessa área aqui? Não, vamos lá, utopia. Quanto você consegue pagar nisso aqui? Isso aqui, praticamente todas as ruas têm lote dos dois lados, tem um consumo pequeno, você aproveitou praticamente a área inteira. Essa área, se você botar se você não tiver que trazer esgoto e água, não tiver que fazer uma estação de tratamento de esgoto, não tiver nada absurdo, essa é uma área de aproveitamento ótimo. Uma área dessa, aberta, isso aqui hoje você paga uns 50%, a conta fecha. Para um loteamento, 50%. Acho que fecha. Plano. Hoje evita-se pagar os 50%, a não ser que sejam mercados muito agressivos de preço de venda, como Curitiba. Tá, mas você sai, hoje o pessoal evita pagar 50%, porque é uma conta meio limite. Esse que é um filhazinho, 50%. Filezaço. É meio utópico, tá? Sim. Agora vai pro. Então, vai pro Alphaville, cara. O Alphaville, 89,20%. Olha isso aqui, sabe quanto foi isso aqui? Sabe quanto foi essa permuta? Esse é um outro bom negócio. Esse é um bom negócio, mas você teve 35 foi aí, não? 34%. Caramba, errei por um, hein, cara. Por que foi 34%? Ficando bom de negócio. Por que foi Eu não 34%? Por que foi 34% isso daqui? Porque o preço de venda aqui na época foi R$1.000. R$1.000 com o custo de obra que tenha, toda a infra. Cara, isso aqui é tudo murado. A área de lazer é um absurdo. Isso aqui tem um custo
federal aqui. As ruas, ele fez uma rua dupla aqui. Tem uma série de questõezinhas que somadas dão uma certa... glamour, dão né? uma certa... Não, glamour e dá uma limitação no pagamento. E outra coisa, você teve que fazer um monte de via externa que teve que pagar com o custo deles. A conta dele aqui é 34, 35, 36. E esse R$1.000 virou o quê? De tudo, 34% ficou pro proprietário, o resto com a loteadora. 35% das unidades é do proprietário. Exato. É a permuta. É a permuta. E os R$1.000 virou o que hoje? Cara, esses R$1.000 virou acho que uns 1.600. Santa Maria é uma cidade limitada. O Rio Grande do Sul, ele tem percentuais mais baixos. Ele tem um custo... o solo, dependendo do lugar, é um pouco mais caro para você construir. Culturalmente, os percentuais são mais baixos também, culturalmente falando, diferente daqui, que tem culturalmente altos, Paraná em geral. E o preço de venda são preços mais tímidos. Tem menos renda, tá? A renda é mais baixa no Rio Grande do Sul em geral. Isso aqui é uma cidade de funcionário público, metade exército, metade professor, né? Mas não alagou agora, Não. Santa Maria acho que ficou de boa em geral, tá? E isso aqui não alagou, não. Pessoal, agradecer então a presença de todos. A gente está encerrando aqui um mês de preparação. Né? Acho que foi missão cumprida. Mas a gente vai continuar lá no bar, né? Pessoal que tiver paciência ali, a gente vai para a melhor parte agora, tá? E aí, quem quiser te seguir no Instagram, como é que faz? Pois é Bactria BTR. A gente acabou não colocando aqui, né, cara? A gente coloca geralmente. Eu coloquei só na chamadinha lá, acho que no teu nome. A minha empresa, a gente tá, Bactria, como escreve, Bactria, BTR. B de bola, T de tatu. A gente vai interromper a gravação, nem te fala o que significa. Bah, cara, mas... Com esse nome aí. É muito legal a história do nome. Ah, tá aqui, ó. Olha lá, tá ali, ó. Ah, não tem. Tem o site. Mas é o Bactria. Mas é o Bactria BTR. Aí tem meu telefone, tem meu e-mail, quem quiser falar comigo, fica à vontade. Tchau, pessoal do Instagram. Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, passar para vocês, então, próxima segunda-feira, 18 horas, eu, o Alexandre e o Paulo do Avalion vamos fazer um podcast sobre inteligência artificial e mercado imobiliário. Vai ser bem legal, lá no bar, 18 horas, quem já veio, é bem bacana o podcast. E na quinta-feira, quem estiver passeando lá por Paranaguá, eu vou dar uma palestra sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis para advogados lá na sede da OAB de Paranaguá. Beleza? Vou tentar transmitir ao vivo, mas a OAB é uma pessoa meio coxinha, sim. Então não sei se vai dar certo. Talvez consiga, talvez não. Que hora vai ser? 18 horas, dois. Paranaguá vai ser 19. Você desliga lá o YouTube? Tchau, pessoal do YouTube. Vamos fazer uma fotinha pra gente ir embora? Ah, obrigado. Bora. Douglas, sem não Eu que te agradeço, cara. Ótimo. Sei muito. Parabéns. Então, muito Obrigado, bom. Curtindo, pessoal?